Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está me assistindo aí. Bem-vindo a um novo projeto, um projeto que eu tenho muito orgulho aqui também. Vou apresentar meu amigo logo logo aqui para vocês, mas eu tenho muito orgulho de apresentar para vocês o Finta Podcast. Esse podcast é para ser um papo legal, um papo de bar, para a gente falar sobre futebol, aquele futebol sem filtro, para a gente conversar no dia a dia. E é isso que eu quero trazer para vocês, e é isso que eu espero desse podcast, tá? Antes da gente começar, antes de eu apresentar o Bruno aqui, que tá aqui comigo hoje, que é o meu primeiro convidado nesse projeto lindo, que é, para mim, um sonho realizado, que o futebol é uma das minhas paixões, é um dos meus hobbies, então eu tenho muito orgulho em estar dando início a esse projeto. Antes de tudo, quero falar do meu patrocinador, o meu maior triunfo aí pra gente começar esse podcast aí com o pé direito, pra gente começar aí a demonstrar tudo que eu quero fazer nesse projeto, tá? Meu patrocinador, a Rootup Marketing Digital. E aqui com o Bruno tá aqui de prova, pode falar também um pouco sobre isso. Os caras são bons, hein? Os caras são bons. Gente, a Rootup, dentro do meu trabalho, para quem não sabe, ninguém sabe ainda, né? Eu sou advogado, então a Rootup, eles me ajudam dentro do meu serviço aí, dentro das minhas redes sociais. E, Bruno, falar pra você, cara, a Rootup, eles fazem milagre, viu, meu irmão? Porque, cara, dentro da minha área, você sabe como que é, você trabalha com Eu já marketing até te também. falei isso, né? Cara, dentro Uma da área minha área complicada. é muito difícil de você levar conteúdo para as pessoas, você falar de direito, você falar sobre jurídico. E, cara, eles conseguiram fazer vídeos meus bater 150, 200 Ó, mil visualizações. Cara, então eu vou falar para vocês, os caras, eles são brabo, eles fazem esse atendimento humanizado. Essas pessoas que conseguem chegar, conseguem demonstrar suas ideias, os caras realmente, eles fazem para valer, tá? O Brunão conhece eles, o Brunão sabe aí, conhece o sócio, sabe da confiabilidade dele. Então, siga a Rootup nas redes sociais, @RootupMKT. Os caras são bons e teu negócio vai, ó, alavancar. Confia na Cal. os caras são bons mesmo, hein? Olha, já tô puxando aqui Por antes de favor, por favor. tudo certo, Faquini. Aqui Brunão, não, bom obrigado. demais. Os caras são bons mesmo, hein? Ó, eu trabalho com marketing também, então tenho bagagem pra falar. O trabalho dos caras é bom, já elogiei demais aí o seu. Realmente não é fácil aí fazer conteúdo leve, prático, pra quem não entende muito do direito fazer. E vocês fazem aí muito bem, da hora demais. Agora tá começando outro projeto aqui agora também, é mais leve, né? Falar de É, futebol é mais leve que falar de advocacia, né? muito mais gostoso, Bruno. Mais Muito mais gostoso. gostoso a gente falar de futebol. Mas assim, não importa o que você vai falar, é os caras. Brunão, vamos começar. Primeiro, Vambora. apresentar o nosso amigo Bruno Pires, o Bruno. O Bruno, ele é um cara que eu já conheço aí, conhecia dos meios futebolísticos, a gente jogava Opa, um futebol de baixa qualidade. baixíssimo nível. Mas aí, o Brunão, ele entrou aí no mundo de influência aí, do futebol, tá fazendo um trabalho espetacular. E graças a Deus, aí o Bruno é meu amigo, a gente pode fazer essa primeira conversa aí sobre futebol. E eu tenho orgulho aí de o meu primeiro convidado aí, a capa dessa thumbnail, ser o Bruno. Brunão, pode se apresentar, fica à vontade. É aqui que eu olho, né? Fala, Aí, velho, rapaziada, beleza? Eu sou o Bruno, tô começando com essa agora, hein? Acho que encaixa legal que aí. lindo. Eu sou o Bruno, muito prazer. Segue lá em todas as redes sociais, bruno.fc, conteúdo todo dia. Muito mais sobre Mirassol, mas eles têm uns conteúdo meio de maluco da cabeça também. Beleza. Vamos começar, Bruno? Vambora, Vamos vambora. começar. Cara, hoje ainda não é nem dia 20 de janeiro e já tem muito assunto do Já futebol. tem muito Mirassol pra Que gente começar. loucura, que loucura. Cara, você já se apresentou, eu já falei do Finta, eu já falei dos digníssimos e lindos da Rootup. Então a gente vai falar agora do que é importante, além do próprio futebol, mas é Mirassol. Mirassol Futebol Clube. O Mirassol terror do Futebol interior. Clube, o leão do interior. Cara, primeiro, vamos começar do início tudo isso. Vamos começar onde tudo isso começou, porque a gente não teve essa conversa ainda. Então Perfeito. eu quero ouvir sua opinião. Acho que a gente nunca, mesmo que a gente é amigo próximo, a gente conversa bastante sobre isso. Eu acho que a gente não colocou em palavras aí o que é o Mirassol e onde o Mirassol chegou. Então, assim, que loucura é essa, Brunão? Série A, Libertadores, Copa do Brasil. O que você tá esperando? O que tá acontecendo com o Mirassol Futebol Clube?
Loucura, né, velho? É, assim, agora a gente já se acostumou um pouco aí com a parada. Passou um ano já, né? Se acostumar com coisa boa é lindo demais, né? É, mas, assim, ascensão muito astronômica do Mirassol. É, eu, inclusive, comecei a acompanhar mais, assim, no estádio mesmo, em 2022, na Série C. Sim. Quando eu vi que o Mirassol tava ali no quadrangular final ali da Série C, pra subir pra uma Série B, pra mim já era histórico. Falei, velho, vai ter um time da Série B aqui no quintal de casa. É, é que na disputa da Série D, se eu soubesse aí na época, eu até iria, mas por um acaso a Série D a gente ainda estava na Ah, pandemia, né? Então, a partir da Série C e depois, cara, jogou primeiro ano na Série B, já fui em alguns jogos, foi muito louco. Quando chegou na Série A, é, comprei ali o passaporte, óbvio, para ver também o Mirassol, mas para ver também os times, os craques que iam vir para cá. E a gente não esperava, vamos ser honestos, não esperava que fosse ser tudo isso. mas a gente também, ô Bruno, a gente não tem muito costume de acompanhar essas séries mais baixas normalmente, né? Só que o cara tem que ser muito maluco do futebol. Vamos concordar. É, Mas assim, eu acompanho o Mirassol também desde a época, assim, claro que se a gente for falar de Série D, é só, eu vou olhar aqui, o que que aconteceu? O Mirassol ganhou? O Mirassol ganhou? eu não, não É, sabia os jogadores ali na época Aí a Série também. C começou a ser algo mais presente, principalmente porque aqui a gente é de São José do Rio Preto, que é vizinho de Mirassol, tá? E a gente não tem representantes muito grandes hoje no futebol. Depois a gente vai entrar em uns antigos ou vovôs aí que já assombraram aí Já é, assombraram muito, hein? assombraram muito aí as competições. Mas hoje a gente não tem grandes representantes. E aí o Mirassol foi vindo astronomicamente. E isso foi, pra gente que gosta muito de futebol, foi animando bastante. E Bruno, como que você acha, Brunão, que tá a cobrança do Mirassol hoje? Você acha que, como que mudou isso? Porque assim, eu tava lá quando subiu da Série B pra Série A, tava da Série C também lá atrás, mas eu acho que me marcou mais, assim, de lembrar muitos detalhes, porque a Série C pra Série B a gente passa meio batido, né? Mas Uhum. da Série B pra Série A eu lembro, era Mirassol e Chapecoense, teve um show de fogos Infelizmente não maravilhoso. estava nesse jogo, mas gostaria Eu muito. estava, inclusive, eu tenho o ingresso, tá na minha geladeira colado. O Ó, ingresso velho. desse dia eu vou guardar. Vai valer dinheiro ainda. Vai valer. Que hoje Anota. não tem mais o ingresso, né? É só Exatamente. botar a facial lá e já era. Mas eu tenho esse ingresso colado na minha geladeira e Histórico. pra mim já foi histórico. Isso para mim isso aí é a tendência ali, assim, torcendo horrores pro Mirassol, mas a tendência de todo mundo que conhecia o futebol ali é legal, caramba, vamos aproveitar a Série A pra cacete porque não, Viver o não, sonho, não né? vai passar desse ano. E aí veio o Mirassol, tirou todas essas expectativas ruins que estavam Uhum. sobre o time. Mas aí, fala sobre a cobrança. Como que você vê essa cobrança no Mirassol hoje em dia? O que que mudou a gente que foi acompanhando da Série B para a Série A hoje em dia? Que é o Guanais também. O Guanais vem lá de Claro. atrás. Sim. É, só aproveitando nisso, você até falou de quando subiu e tal, a gente viver tudo isso. No ano passado, né, antes de começar o Campeonato Brasileiro, tinha a expectativa que, pô, ia brigar fortemente ali Pra não contra a cair. zona de rebaixamento, mas sabia que não ia ser o saco de pancada, como muitos aí falaram. O que que o Mirassol vai fazer na Série A, que não sei o quê. Sabia que não ia ser essa várzea que E estavam tinha time pintando. muito pior também, né? Não, Tinha, e tinha hoje a gente time sabe que muito ele não é pior. ruim, mas na época a gente sabia É, que tinha pior. tinha time muito pior, mas sabe, mas imagem que poderia ser competitivo e até ficar mais um ano na Série A, muito Uhum, suado. E, pô, resultado ficamos em quarto lugar. Que, cara, dependendo do ano que fosse isso, era campanha de título do uhum. Mirassol. Que a gente Sim, tinha ali sim, sim. Flamengo, Palmeiras é outro nível ali que não dá para acompanhar. Teve o Cruzeiro também com altíssimo investimento, mas pô, é campanha de título, campanha histórica, velho. Cara, eu acho que essa expectativa baixa também, ela veio pelo fato da gente ter sofrido ali o Mirassol em si pra subir pra Série A. Sofreu um pouquinho, foi na última rodada, tava disputando vaga ali com o Novo Horizontino, se eu não me Eu recordo. achei inclusive que o Novo Horizontino ia subir o E é Mirassol isso, não. o Novo Horizontino só não precisava perder, e perdeu. E assim, e o Mirassol Mais uma empatou, né? vez, né, Novo O Horizontino? Novo Horizontino ele não quer, Bruno, ele não quer a Série A. Ah, a gente quer. Fica Então, tranquilo. então assim, eu achei que por esse desempenho, talvez a expectativa estava muito baixa ali nessa campanha.
Mas, cara, como diz aí alguns jornalistas esportivos, traz o Real Madrid pra jogar a Série B aqui. Série B é muito pior, cara. É muito Ô, pior, pior. pior que essa fala aí do lendário Carlos Alberto, ela parece papo de maluco, só que, mano, tem um porquê ali, Com realmente. certeza. Irmão, você jogar uma Série B é loucura. E a gente tava falando da Série C, então, imagina jogar a Série C. Cara, e vou além. Mirassol jogou, não foi a primeira vez na história que o Mirassol jogou a Série D em 2020, mas, pô, de primeira, você chegar num ano de Campeão, né? pandemia, irmão, você vai pra Série D, você vai jogar nos Cafundó, que é brincadeira. Então, é outra estrutura Série A, realmente, mas assim, foi muito absurdo. Acho que teve também o Mirassol estava muito preparado, falando ainda do ano passado, né? Óbvio que estava muito preparado, a gente viu isso. E no hype, né? No hype, acho que em alguns momentos teve também um certo efeito surpresa. Por exemplo, esse copo lindo aqui, inclusive, ó, não sei se dá pra ver aqui, Mirassol é grande. todo jogo tem um copo. Esse aqui eu nunca tinha visto, foi do comecinho, Mirassol e Grêmio. Foi o Primeira, primeiro jogo do Brasileirão. Eu peguei porque foi o primeiro jogo do pô, Brasileirão primeira da Série A. vitória que se não me engano, ele jogou com Fortaleza, Isso, primeiro primeira empate. vitória, perdão. Mas primeira vitória é simplesmente um 4-1 contra o Grêmio. Só pra estrear bem. Claro que assim, naquele momento o Grêmio também estava horroroso, mas acho que teve um efeito surpresa também. Pô, você é o Grêmio, tudo bem que o Grêmio já tinha perdido aqui em Mirassol antes na Copa do Brasil. Grêmio de Brett White, tá? É Black importante dizer. White. Você é um Grêmio, você é um Inter, você é o Bahia. Você vem jogar aqui contra o Mirassol, principalmente do começo do campeonato, quando ainda não era o Mirassol low profile aí que a galera fala. Pô, acho que tinha um efeito surpresa também. Dito isso, tem muito mérito do Mirassol. Mas eu tô curioso para saber como que vai ser esse fator nesse ano, aí já falando de 2026, que aí as expectativas subiram muito. Não só do torcedor do Mirassol, mas acho que muito também da galera no geral. Torcedores dos outros times, a própria mídia. Então acho que subiu muito o sarrafo aí do Mirassol. Ô, Bruno, você acha que esse desempenho que foi muito, muito acima do Mirassol ano passado é pela ausência de pressão que tinha em cima do time? Porque, assim, na minha opinião, qualquer coisa que acontecesse estava bem, só não podia cair. E Sim, superou. E eu acho que essa ausência de peso, de você poder ter um desempenho, você poder jogar o que você quiser. E claro, aí a gente entra em detalhes e detalhes. Ah, jogava uma competição além do Paulista. Não tinha. Então, hoje em dia, hoje, esse ano, tem um calendário cheíssimo o Mirassol. Então, assim, você acha que essa pressão que agora, esse ano, criou-se um pouco, essa pressão, essa expectativa no Mirassol, muda? claro, concordo sim. Acho que não é só a questão da pressão, é uma mescla ali de vários fatores. Tinha a questão de pressão, tinha o calendário, entre outras coisas. Mas essa menor pressão, ela faz sim muita diferença, acredito eu. E até por isso que eu tô curioso para ver esse ano. Eu, particularmente, tô tentando controlar mais as Ansiedade. expectativas aí, para realmente que a gente não cobre que isso seja uma obrigação. A gente Uhum. pode cobrar que o Mirassol jogue bem, imponha seu jogo, mas cobrar que seja todo jogo um amasso, um 3-0 igual que foi contra o São Paulo, aí é loucura, porque aí a gente tá indo contra algo que foi positivo até pra gente mesmo. É, e até puxando uma vírgula nisso tudo, eu acho que até essa expectativa que se cria, até questão de identificação, eu acho que talvez seja por isso também que até o próprio Guanais não saiu do time esse ano. Teve Também. propostas quem não acompanha muito o mercado, teve propostas do Botafogo. Essas propostas elas foram firmadas mesmo ao Guanais, pelo menos é o que o mercado diz. E o Guanais negou. Às vezes, por ser uma SAF, até provavelmente o Textor, ó, grande Textor que tem dinheiro pra jogar fora, né? Agora tá quebrando, o Lyon não tá aguentando, hein? Mas assim, o Guanais ele se manteve. Então eu acho que isso tem, além da identificação do Guanais com o clube, eu acho que essa questão de eu já sou bem visto dentro do clube e qualquer coisa que acontecer aqui pra frente, claro que quer sempre o melhor, mas qualquer coisa que acontecer, tá beleza. O Botafogo não. O Botafogo talvez seria outra pressão desnecessária pro treinador. Porque o Botafogo, Uhum. às vezes, o Botafogo, pelo menos, ele quer uma vaga na Libertadores. Então, assim, não sei o que que você pensa sobre isso também. Não, concordo sobre isso.
pelo que falaram, a proposta do Botafogo pro Guanais era um salário de 3 vezes maior, Então, com um elenco melhor, é foda, mas claro que mais bem recheado, um elenco mais caro mas tinha ali. sobrado o quê? O Marlon Freitas. Aí foi embora agora pro Palmeiras. É. É que aí também a gente vê que tá sendo o Botafogo. Não sei até que ponto o próprio Guanais sabia disso, mas podem ter tido outros contatos do Botafogo. Pelo que a gente ficou sabendo, foi realmente oficial, mas devem ter tido outros contatos. Então tem isso de já estar adaptado, estar em casa, continuar fazendo história. O que ele fizer a mais agora vai ser histórico. Tem uma campanha na Libertadores que eu acho que pode sim ir muito bem, pode sim marcar a história. Falando além do Guanais, outro cara que nessa questão de propostas, com certeza recebeu. Com certeza não, já até falou que recebeu muitas propostas, mas quis Paulinho. ficar. O Paulinho, que é monstruosíssimo também. Então, cara, isso é o Mirassol. Eles falam muito disso, de ser família, da lealdade também. Então, o Guanais mesmo tinha dado a palavra ali pro presidente do Mirassol que ia ficar. O que é uma palavra hoje em dia no Sim, futebol? nada. Vamos além. Dizem que 24 horas o futebol é muito tempo, né? Uma Muito. verdade. E, pô, para os caras terem esse papo, essa fidelidade, mostra muita coisa. Então, cara, é muita coisa envolvendo aí o Mirassol para que tudo dê certo. E o Guanais, para quem não vai no estádio, né, do Mirassol, o Guanais, ele é um cara que ele faz questão de sempre estar perto da torcida, tá? Eu e o Bruno, que tá sempre ali no estádio, o Guanais, todo jogo, antes e depois do jogo, ele vai até a torcida. Ele vibra, ele grita. Então, assim, eu já fui em alguns estádios, Itaquera e tal, e etc. E eu nunca vi isso acontecendo. Claro que o estádio do Mirassol é menor, eu entendo que isso facilita essa proximidade, mas esse fato de fazer questão de se identificar com a torcida, isso é algo que eu vi muito ali no técnico do Mirassol também, e eu acho que isso conluiu ali muito para que isso acontecesse dessa forma. Beleza, Perfeito. Brunão. Tamo muito, como é que posso dizer? Muito de boa aqui, abordando legal. Tô faltando mais lunático, né? Faltando ser mais lunático um pouco. Mas a gente mescla, né, o Vamos lá, vamos lá. conteúdo. Mas e a torcida, Brunão? Ela já tá Foda. sentindo em outro nível? E a torcida do Mirassol, ela já chegou na Série A? O que você me fala? Se a torcida do Mirassol já chegou na Série A, Porque cara, a gente tá se sentindo como torcida de interior ainda, porque a gente aqui não tava acostumado com a torcida com essa proporção da gente jogar Libertadores, assim, eu já tô querendo sair na mão com o torcedor do Boca Júnior. Então, assim, e aí? O que espera? A torcida chegou? Cara, uma boa pergunta essa. Será que já é uma torcida, assim, de fato, de Série A? Eu acho que a gente tá. Podemos dizer que sim. Podemos dizer que sim. A torcida, inclusive, é um ponto muito forte, querendo ou não, até para essa invencibilidade do Mirassol em casa, mas acho que a gente tá entendendo tudo ainda, tá sendo tudo muito rápido. Eu tô muito curioso para ver, nesse fator da torcida, principalmente, quero entender muito como que vai ser esse ano, que a gente vai ter uma mudança no fator torcida, com essa questão principalmente dos passaportes terem sido vendidos. Para quem não sabe, não é da região, o Mirassol vende um passaporte da temporada, como se fosse um sócio-torcedor ali, Esse né? passaporte ele é muito comum em alguns times na Europa, tá? Premier League. Então na Premier League você vende esses passaportes para os torcedores, o torcedor ele tem direito a todos os jogos em casa para lotar torcida por um preço fixo. Isso é muito comum fora do Brasil, mas no Brasil não acontece muito. Perfeito. O Mirassol tinha essa prática nos últimos anos. Ano passado, boa parte de quem ia no estádio era dos passaportes, mas ainda ficavam alguns ali. Esse ano o Mirassol teve o feito que foi histórico e inédito de ter esgotado todos os passaportes para a temporada inteira Quase 15 mil pessoas, é importante. antes sequer da temporada começar. Então, assim, vamos ter estádios lotados na maioria das vezes, não são todas as pessoas que vão em todos os jogos. Isso é bom, é muito positivo, mas também estamos pegando um público já diferente. Tem pessoas, por exemplo, que não frequentam tantos estádios, que vão começar aí. Então, eu tô curioso, de verdade, para entender como que vai ser esse comportamento da torcida. Tanto nesse comportamento de presenciar o estádio, presenciar essa história acontecendo, quanto nessa questão do controle de expectativa também. Será que a galera que tá indo agora não tá com a expectativa muito baixa e às vezes não vai tancar ali uns resultados não tão satisfatórios?
Isso é até uma coisa que eu vou explorar mais pra frente, o Bruno, mas é só puxando também uma mãozinha nisso. Eu acho que, eu não sei se você concorda, até quero que você comente sobre isso. Você acha que isso cria torcedores originalmente Mirassol? Porque, assim, o Mirassol é um time que na elite ele tá surgindo agora, ele tá vindo. Então, assim, a menos que você seja, sei lá, mirassolense, que é nascido e criado em Mirassol, é muito difícil você torcer pro Mirassol assim, de ofício, como a gente fala dentro do direito. Então, assim, você acha que essa onda de passaporte, das pessoas poderem ir em todo jogo acompanhar, vai criar pessoas que só torcem ou originalmente torcem ao Mirassol? Uma excelente pergunta. Acho que primeiro nisso a galera em geral, eu vejo até às vezes pelos comentários, às vezes nos meus posts, tipo, às vezes a galera não entende que o contexto do Mirassol é diferente. Uhum. Então, pô, é normal que a grande parte das pessoas, até que frequentam o estádio, tenham ou tinham um time ali de infância, time da família, e Uhum. passem a torcer pro time da cidade. E também, pô, porque a ascensão do Mirassol foi muito rápida. Então, são poucas as pessoas que torciam mesmo ali desde raiz do Mirassol. Então é um contexto diferente. Eu vejo que tem sim se criado novos torcedores, isso é muito legal. Eu tenho visto cada vez mais, pô, às vezes você vai no shopping, você vai comer um lanche, você vai num condomínio, você vai em qualquer lugar, sempre vai ter gente com camisa do Mirassol e tem muitas crianças usando camisa do Mirassol. Isso é muito da hora. Então, assim, nisso, eu acho que a gente está criando sim uma nova leva de torcedores, isso é muito legal. Eu não sei sobre o ser só Mirassol. Pode ser que essa nova geração elas prefiram o Mirassol do que o outro time, mas ainda tenham o outro time. Eu acho que isso vai depender muito da constância do Mirassol na Série A. Bruno, isso cria, agora que você tá criando conteúdo, teu conteúdo é legal demais, eu reitero muitas vezes isso, vou reiterar quantas vezes for necessário, Muito obrigado. mas você acha que isso cria um hate? Tipo assim, Bruno, você fala tanto do Mirassol e o Mirassol não era teu time principal e tal. E a pessoa não entende, exatamente isso que você falou. Mas isso cria um hate na tua rede? Você já sentiu que isso cria essa certa. Olha lá, poserzão de Mirassol. Cara, boa pergunta. Acho que sim, mas é pouco até. A maior parte das pessoas primeiramente, que elas mais gostam do Mirassol do que dão hate. Inclusive, é Aham. engraçado. Vou dar o exemplo do São Paulo aqui, porque foi o caso recente. O Mirassol meteu 3-0 no São Paulo. A gente dá uma zoadinha ali, ainda mantendo o respeito, porque a gente ainda sabe o tamanho que é cada clube. Qual que é o tamanho do São Paulo, qual que é o tamanho do Mirassol. Mas a gente dá aquela zoadinha também. Só que a torcida do São Paulo, por exemplo, óbvio, não são todos. Tem uns ali que ficaram putos. Mas tem muita gente que falou, irmão, Mirassol amassou meu time, mas, pô, vocês são muito da hora. Eu gosto muito do Acho Mirassol. que tá também numa atual condição que até os próprios torcedores de São Paulo tá muito puto com o São Ah, Paulo. também, mas o São Paulo foi o exemplo aqui, mas em geral, Ah, tiveram sim. várias vezes, principalmente no ano passado, que o Mirassol amassou certo time e a galera, em geral, desse time falou, mano, gosto de vocês, é nóis. Às Inclusive, vezes um vão dos ter. vídeos que mais viralizado do Bruno foi ele tirando sarro do Palmeiras depois da derrota com o Mirassol. Veiga! Inclusive, ó, bastidores. Esse vídeo está aqui. Tivemos aí sábado, né? Palmeiras e Mirassol. Eu não imaginei que eu fosse soltar esse vídeo novamente, que eu não imaginei que a gente fosse ganhar, mas ele estava aqui Ele pronto. estava O prontinho que eu pra tava doido divulgação. pra postar esse Veiga escrito atualizado com sucesso é brincadeira. Mas não deu, cara. Os caras ficam comentando que o Palmeiras na Arena Barueri e os caras não ganham. Mas Mas, assim, se você me permite, ó, eu falei que a galera aí dos times em geral são bem de boa com o Mirassol, mas a torcida do Palmeiras especificamente é uma das mais choronas aí do Brasil, beleza? Vocês são muito chato, velho. Cara, vocês pegam um ar com a torcida do Mirassol, velho. Que isso? Tem que cara, respeitar o Mirassol também, mas mas ô, torcida, o que que você espera dos palestrinos, cara? Não dá pra esperar deles, não, é só chorão mesmo. Meu coração corintiano, ele fala tanto olha disso, é lá. isso aí, é tudo chorão mesmo, e reitero quantas vezes for necessário. Mas assim, legal demais. Agora, ó, já que a gente aproveitou para falar essa questão de torcida, pô, você permite você falar aí do coração corintiano, mas como é para você essa relação hoje
do espaço no coração, que tem pros dois, o espaço do Corinthians e o espaço do Mirassol. Ó, eu penso muito sobre isso, tá? E eu reitero muitas vezes. O Mirassol, eu como um amante do futebol, eu como uma pessoa apaixonada pelo esporte, para mim sempre foi, o que que é assistir futebol, Bruno? Futebol ou é televisão, ou é gastar para ir para São Paulo para ver, ou etc. A Então assim, e experiência. mais para você ainda por causa do Inter, pelo amor de Deus, né? Ir lá pro Sul, tá? Pelo amor. Enfim, então assim, o que é o Mirassol para mim? O Mirassol é a possibilidade de eu poder assistir os jogos dos times, acompanhar a Série A, acompanhar os campeonatos e ver esse meu amor ao futebol, esse meu amor a esse esporte maravilhoso. Pessoalmente, nada, ninguém, nunca dos times aqui da região me proporcionou isso. Talvez um pouco lá atrás o Novo Horizontino, quando ele veio, a gente foi lá, eu vi um Corinthians Novo Horizontino aqui em Novo Horizonte, mas Novo Horizontino é 90 quilômetros daqui, não é aqui. Dá um trampinho pra chegar lá, hein? Então assim, o Mirassol pra mim é a possibilidade de amar o futebol mais ainda, próximo, pessoalmente, e estar aqui. Eu vivo futebol hoje. Eu vi esses jogos que estão atrás aqui, aqui tem todos os jogos que o Mirassol ganhou em casa. Muito Esses foda. jogos eu estava e eu pude viver porque o Mirassol me proporcionou isso. E pra mim, para mim o Mirassol é isso, não, é poder viver o futebol. E aí, como você não se apaixona por isso, né? Ah, não tem jeito, né? E você vai se apegando também a esse clube de interior, esses jogadores que estão muito próximos. Esses dias eu vi o Walter no Iguatemi, eu vi o Paulinho, eu tirei uma foto com o Paulinho na feira de Mirassol lá, que ele tava lá. Na Eu tirei, feira de na Mirassol. na feira de Mirassol, eu Pô, tirei foto com o loucura, né? Paulinho. Quando você ia imaginar isso. Ah, nunca, campeão da Libertadores, E, campeão do e mundo. ainda mais pra você com o coração corintiano também. Ó, Paulinho e Walter ainda, foi os dois que você Paulinho e viu. Walter. Eu vi o Ó, King também. O King também ele anda, ele gosta de tomar. Tem até uma piada interna de Mirassol que o King gosta de um caldo de cana, que toda hora que você passa lá na praça você vê o King tomando um caldo de cana, o Reinaldo. Cardicana. Card de cana, King cana. Cardicana, ó, que às vezes tem uns babaca aí que vem chamar nós de caipira, achando que vai tirar nós. Meu irmão, não é caipira mesmo, é Card de cardicana, cana, dá uma garrafa. mi verde. Beleza, Brunão. Agora, continuando no assunto Mirassol, porque não vai falar muito de Mirassol hoje, tá? Vambora. Eu quero falar sobre Mirassol na mídia, essa ascensão no Mirassol, o Mirassol vindo, aparecendo. E eu quero citar uma coisa que aconteceu essa semana, e até você deve ter visto aí no Instagram do Mirassol na Veia, inclusive os manos são muito legal, o conteúdo deles é legal. Grande Mirassol na veia. Então, assim, foi citado o Mirassol essa No Big semana Brother. no Big Brother Brasil por Babu Santana em Foda. conversa com Edilson, o capeta. O que você fala sobre isso antes de eu comentar, Bruno? Primeiramente que, pô, por alguns momentos eu gostaria de ser um dos dois pra ficar lá moscando o dia inteiro na casa falando de futebol. Mas por outro lado, eu lembro que você tem que ficar ali na casa do Big Brother com um monte de câmera te filmando, sem ver jogo do Aí Mirassol, não dá. aí eu já desisto. Mas, cara, é assim, muito da hora ter toda essa mídia pro Mirassol, como falei também. Normalmente é uma mídia que fala com certo carinho até do Mirassol, por enquanto, também, né? Por enquanto. Mas assim, é outro. Não é um receio meu, porque é uma coisa boa, mas dentro do cenário que vai ser esse ano, então já tem um aumento de expectativa, já tem um aumento do calendário e tem um aumento de mídia. Então é muita coisa nova de uma vez na cabeça para os jogadores. Tá bom, às vezes os jogadores ali são mais experientes, estão mais acostumados, mas até o que a gente falou da torcida. Como vai ser para a torcida entender toda essa mídia? Como vai ser para o clube, para a cidade? Então é um lado muito bom, mas tem que ir com o pé no chão. Aí pra quem não sabe, o comentário feito no Big Brother Brasil do Babu foi falando de um jogador do Flamengo que foi do Mirassol e se lembrava, e ele não lembrou o nome na hora. Lembro pra vocês, o nome é Luiz Araújo. E eu quero falar sobre Luiz Araújo calmamente, porque, na minha opinião, Luiz Araújo é uma virada de chave pro clube. E eu queria que você comentasse sobre isso. Luiz Araújo, para quem não sabe, ele foi da base do Mirassol, ele foi vendido, se eu não me engano, o Bruno pode me corrigir, mas ao Lille, da França, e depois, posteriormente, ao Flamengo, tá? E
quando foi vendido, o Mirassol tinha uma participação, uma fatia gorda no Luiz Araújo, e essa fatia depois foi convertida ali ao clube. E o clube, na sua gestão, que é maravilhosa, até os dias atuais que vocês estão vendo isso, no futuro acontecer alguma coisa, não me julgue, mas até os dias atuais, a gestão do Mirassol é exemplar e muito boa. E essa venda do Luiz Araújo, ela foi convertida em CT, construção, campos auxiliares para treinamento e tal, e até uma banheira de... Eu não sei o nome daquela banheira, mas que só existe em pouquíssimos clubes. Antigravidade, um negócio. Tem uma banheira antigravidade que é em pouquíssimos clubes. Eu, se não me engano, no Brasil tem 2, Palmeiras, Corinthians, alguma coisa assim. E são clubes grandíssimos da Europa, tá? E o Mirassol comprou. Então, assim, é uma coisa tonta. Às vezes não faz diferença nenhuma muito pros caras. Mas, assim, ter o suporte, ter o lugar faz diferença. E eu queria a tua opinião, Brunão. O Luiz Araújo foi a virada de chave. A gente pode falar que o Mirassol hoje disputa a Libertadores. Claro que existe gestão e etc. Mas o Mirassol tá onde tá hoje por causa do Luiz Araújo? Primeiramente, você falou aí da estrutura. O que eu tenho vontade de dar uma cochilada ali de 40 minutos nessa banheira é brincadeira. Dizem que 1 hora é que nem 3 horas dormindo, normal, né? Uma coisa assim. É um negócio assim, loucura. Nossa, que tem dia que eu acordo quebrado e quero dar uma deitada naquilo lá, é brincadeira. Mas, cara, o do Luiz Araújo é isso mesmo, só se eu não me engano, na verdade ele foi vendido ao São Paulo e aí do São Paulo para o Lille. Perfeito. Mas aí eu não sei quanto foi a porcentagem ali, mas foi uma grana interessante. Se for ver nos valores de hoje, nem é tanta coisa. Eu posso estar falando o número errado, mas acho que foi uns 5, 7, 8 milhões, uma parada assim. Claro, é muito dinheiro, mas pegar o valor de hoje aí, você que é um grande corintiano, bota aí 8 milhões de reais na mão da diretoria do Corinthians e em segundos esse dinheiro desaparece. Então, assim, o Luiz Araújo, obviamente, é muito importante para a história do Mirassol, mas tem muito o fator da gestão também. Que uma vez teve flamenguista que veio comentar aqui nos posts, falou: o Luiz Araújo fundou o time de vocês, não sei o quê. Luiz Araújo foi muito importante, mas se a diretoria não tivesse pego o dinheiro e gastado de forma decente, nada disso teria acontecido. Podia ter enchido de caldo de cana pro King Naldo, 8 milhões de reais, mas foi pro clube. Isso é importante. Essa é a gestão. Nem teria King Naldo na época, né? Mas podia simplesmente sumir com esse dinheiro, podia simplesmente, né, fazer umas gambiarra com a galera da base ali, algumas coisas assim. Podia contratar uns bagre a preço de ouro. Então, Luiz Araújo muito importante, mas principalmente a diretoria do Mirassol. Claro que a gente tem que tomar cuidado, né, igual você falou, de falar sobre diretoria. Hoje, pelo menos começo de janeiro, diretoria é impecável em todo esse trabalho de ascensão. Então, eles foram mais importantes até do que o Luiz Araújo. Ó, o nosso produtor colocou na tela aí. Opa, Luiz Araújo atacando o Flamengo, foi vendido em 2017 por 38 milhões e parte indo pro Mirassol. 38 milhões, então, se eu não me engano aí... Mirassol 30%. O Mirassol ganhou 30%. Aí vocês fazem a conta aí. E eu vou estar devendo pra vocês. 8 Aí. milhões. Tá mais ali. até do que eu falei. Aí, ó. Bastante dinheiro pra um Mirassol ainda, né? O Mirassol... Isso foi em 2017, 2017, Mirassol de Série C. Não, nem isso. Série D, nem isso. Doideira. Coisa boa. Era muita grana. Muito importante. Luiz Araújo joga bola também, tá? Porque também nesse time do Flamengo aí, pra ele ser boas vezes... Não sei hoje como é que tá, mas ele foi muito importante aí pro Flamengo. Cria do Leão, ó. Cria do Leão, é importante falar. E, Brunão, eu acho que, até aproveitando também, dando um gancho aí, eu tava vendo esses dias uma entrevista do Vanderlei Luxemburgo, pô, fechou? Fechou? Pica pro Shell? E o Pô Fechou, ele tava falando que de dívidas e que a maior joia dos clubes, eles são a base. E inclusive falou sobre a dívida do Corinthians, e falando assim, vocês acham que a dívida do Corinthians é muito? É só pegar os caras da base, você vende 3, 4 moleques da base, você paga a dívida do Corinthians. Então, tava falando sobre isso. E eu acho que isso vai muito de encontro com o que a gente tá falando. O clube ascendeu, o clube soube investir por causa de um moleque da base. Perfeito. E fora essa questão de investimento também, retorno técnico quando a gente pode, né? O Luiz Araújo entrou muita grana, mas... E o Negueba, por exemplo, não é da base mesmo, né? Mas não é essa questão de base, mas é um jogador que foi pego
muito jovem ali, pensando também em retorno técnico, porque às vezes os times pensam só em comprar, vender, comprar, vender. E muitas vezes essas joias também, eles acabam vendendo a preço de banana, porque tá todo endividado, todo lascado. Negueba hoje, aliás, que tem a maior quantidade de jogos no Mirassol. Jogador com mais partidas na história do futebol. Não é formado na base, né? Mas faz essa questão de contratar muito jovem. Agora voltando na questão do Big Brother. Eu quero, Beleza. só pra voltar, não que eu queira falar de Big Brother, eu quero que o Big Brother se exploda, mas assim, Vambora. E o Pedro, né, que como se eu soubesse, não? nossa, e o Pedro, nesse negócio aí, você tá falando do problema de ter um monte de câmera olhando o Big Brother, aí, ó, Pois as é. mancadas, cabaçadas que esses caras Bom, fazem com, pelo amor de bom que Deus. eu falei como se eu fosse o maior fã de Big Ah, eu Brother, mas também não sei não, eu detalhe, vejo no não, Instagram eu as sei que ele coisas. foi expulso lá, porque parece que, enfim, não veio ao caso. Foi É, escroto. foi escrotão. Mas assim, eu quero comentar sobre um grande ídolo do Corinthians aí que tá lá, né? Edmilson, o Capetinha. E aí, só uma coisinha assim, a gente tava falando que a torcida palestrina, ó, É chato. eles são chato. E aí, Edmilson usou uma camiseta super legal no Big Brother Brasil. O senhor viu, senhor Bruno? Eu vi. Essa eu vi, mas Escrito vou deixar pra você falar, hein? 51 é pinga. Mentiu ou não? Então, assim, importante, assim, o Edmilson, ele representa o ideal aí, porque aquela estrelinha vermelha é a coisa mais linda do mundo, né? Ele é muito coringão. Ele é muito Corinthians. Inclusive, só uma história aqui, que o meu pai, ele é muito corintiano, não quis seguir os passos dele aí, mas ele me ensinou que tem que xingar o Palmeiras Tem mesmo, que tudo xingar, certo. tem E que meu xingar. pai, ele acompanhou a fatídica campanha do Mundial de Clubes de 2000. Ele fala muito, inclusive, de quando ele foi no Corinthians e Real Madrid. Olha, Loucura, velho. E o Capetinha tava jogando, foi tá. campeão do mundo, né? Então, pô, eu tenho boas recordações desse sentido aí, graças a meu pai. Esse Mundial de 2000, inclusive esse Mundial de 2000, ele foi citado ali, comentado pelo Edmilson quando ele tava falando, se apresentando no Big Brother, tá? E aí ele falou que ele era campeão do mundo. E alguém deu uma cornetadinha no fundo, assim, falou assim: campeão do mundo sem Libertadores. Aí ele falou assim: chora lá pra FIFA. E Mas aí, o pior é que, cara, não dá pra negar, é mundial. cara, é claro. A FIFA colocou ali como mundial, tem no site deles, era o primeiro mundial de. É a mesma coisa se falar que agora o Chelsea não é campeão do mundo por causa É. desse do ano E passado. outra coisa, Bruno, você voltar, até se a Sendo que o gente. Chelsea não foi campeão agora da Champions no mesmo É, ano, né? mas se você voltar lá no. Até no último Mundial, se a gente voltar agora, o time do. Por que que o time do Messi estava lá no Mundial, Bruno? Porque ele era o Exatamente. país sede. É Não, muito simples de você entender. O receio ali na época de quem seria o representante por causa de Libertadores, etc., é porque os representantes escolhidos para o Mundial de 2000, eles foram antes do foi de, no... resultado do Libertadores. foi de Então não tinha. 98, na real, né? Eles pegaram o campeão brasileiro e eles tinham receio de quem seria o campeão brasileiro em 99. Só que aí, pasme, o Corinthians foi campeão brasileiro os 2 anos. Então, assim, aí o receio era o campeão da Libertadores, mas a chave foi feita antes do resultado da Libertadores, que em 99 ali foi o Palmeiras, tá? Então, Só uma observação nisso aí, às vezes a gente olha hoje o calendário e fala, mano, que bizarrice, mas você olha nessa época, rapaz, tinha uns calendários malucos. Eu não sei que ano foi que o Campeonato Brasileiro durou, se não me engano, 14 meses. nossa. Então, o Campeonato Brasileiro de um ano demorou mais de um Não, ano. Aí tem. Nossa, é e um tem um rolo. ano do Campeonato Brasileiro que até hoje, se os caras bate boca, se foi o Sport ou o Flamengo, né? 88, 87, um negócio assim. Nossa, cara. Então assim, cara, então, dois campeões brasileiros, os caras saem no soco pra ver quem que é o campeão do ano. Então, Vê assim, se lá na Premier League tem esses papos aí, ó. é Isso que aqui é não, suco de isso é Sul-América, fi. Brasil, cara. Cara, então, esse campeonato de 2000, só finalizando o que eu tava falando, além de ter sido o primeiro ali, definido pela FIFA, ter o país sede definido ali foi o Corinthians e o campeão da Libertadores ali, que seria o representante da América. Detalhe, poderia ser qualquer país, mas por coincidência era o Vasco, que era do Brasil. Mas enfim, esse campeonato, vocês falam assim, foi um campeonatinho. Tinha Manchester United de nada mais nada menos de que David Beckham. Ô, David Beckham. Então, assim, é importante a gente citar. Então, chore menos, é isso aí. Põe a estrela vermelha aí, e é isso aí. Agora, a final desse Mundial, que é de fato um Mundial, mas a final ser um Corinthians e Vasco é loucura.
Maravilhoso. Passamos carreta em Romário e Edmilson. Edmundo, pô. Nada a ver com Edmundo, perdão. Vamos lá. Continuando aí o que eu quero falar, a gente falou aí do 51 e Já que tá pinga. falando de Mundial, então Ah. Mirassol no Mundial de Mirassol 2029. Mundial final e Real Madrid, Mirassol campeão. Um gol de Negueba. Um gol de Negueba. Beleza. Sobre esse 51 Epim, o Brunão, que a gente falou, você. E aí, voltando assim, o que eu acompanho, né? Teve aquela final do Paulistão do ano passado, que teve cabeça de porco no campo. Loucura, né? Eu quero que você dê uma palhinha pra mim sobre essa questão de futebol raiz, esse futebol mais hoje. Você acha que essa provocação raiz no futebol, ela ainda é válida? Cara, então, é complicado porque a gente sempre cobra, né, e gosta do futebol raiz, da crítica, mas estamos num momento que quando tem essas brincadeiras, todo mundo fica ofendido. Sim. E às vezes até a gente mesmo, não pode ser hipócrita. Se chega alguém zoando ou diminuindo o Mirassol, por exemplo, às vezes na brincadeira, a gente provavelmente vai levar para um outro lado ali. Então, a gente até tenta levar na brincadeira, mas hoje, como tá mais enraizado isso, eu acho que é um pouco mais difícil. Mas sou super a favor. Esse da cabeça de porco, por exemplo, cara, é uma loucura, muito engraçado, mas se for ver, perigoso também. Perigoso isso. O próprio Yuri Alberto, vai quase quebrar o pé nisso aí. Ele então, falou tipo, que ele chutou a cabeça de porco, tá? E ele achou que era. Ele falou numa entrevista depois que ele achou que era de mentira. Então, quando ele chutou, ele falou que ele quase quebrou. Bati aqui, desculpa. Ele quase quebrou o pé. Então, assim, perigoso. E eu me questiono com revista. Como que esse ser humano entrou com uma cabeça de porco no estádio? não, colocou no isso que eu bolso me- ali e Não, ninguém que viu. bolso? Que tamanho de bolso é esse? Ninguém viu, pô. Então, assim, eu sou super a favor do futebol raiz, tá? Principalmente se é contra o time verde. Mas, assim, a gente tem que tomar esse cuidado. Realmente, hoje é muito, muito fácil aí acontecer. Hoje o mundo tá bem perigoso mesmo. Mas, graças a Deus, o futebol ainda respira. Claro, graças a Deus. Tem um outro ponto também que a galera muitas vezes se passa, né? Passa do limite, tipo, facilmente. Então, o que era pra ser às vezes amistoso, aí os caras já vêm esculacha, já leva pro outro lado, que aí é tudo errado. Então, fora que pra ter essa resenha mesmo do futebol em geral, igual a gente tá fazendo aqui, mas é nós dois, mas falando num contexto geral entre torcidas, assim, acho que exige um bom senso. E acho que tudo que depende de bom senso das pessoas, fudeu, né? Cara, e eu vou aproveitar esse gancho que a gente falou de novo, que eu gosto de aproveitar gancho, e falar um pouquinho sobre Corinthians também. Porque Vambora. Corinthians eu gosto muito de falar sobre Corinthians. Vambora. Eu respeito o Corinthians, mas eu gosto de dar uma zoada também. Não, Mas pode respeito. zoar, mas assim, Respeito. rapidamente. Bruno, o que aconteceu com o Corinthians ano passado, cara? Porque assim, vivemos uma crise grandíssima em Esporte Clube Corinthians. Quando não, né? Tanto em... Ah, que isso, calma aí também. Tanto em dívidas, quanto em questão ali de vestiário para até... os jogadores até que não. Mas eu falo em relação à política. Aconteceu muita coisa ali, até com a queda do Augusto Melo lá atrás, aí veio o Acabou Stabile. a farra? Acabou muito a farra dele, né? Enfim, Nossa, é cada e foi figura. vindo, acusações, etc. Aí eu acho que as acusações do São Paulo deu uma ofuscada aí, obrigado aí. São Paulo buscando a vaga de É. ser o novo Corinthians. Mas Vendendo- tem que comer muito arroz e feijão ainda. Vendendo camarote. Falta um pouquinho ainda, mas vai chegar. Mas como Pior eu que vai. reitero uma coisa, dizem algumas pessoas e eu concordo, se o São Paulo chegar no ponto do Corinthians, não sobrevive, tá? Não, a Fiel é uma só. Eu reitero pra vocês, não sobrevive. Mas assim, o São Paulo é um time gigantesco. Mas a gente tem que tomar mais cuidado aí, viu? A dívida tá crescendo muito. Mas enfim. Mas mesmo com tudo isso, senhor Bruno, ganhamos 2 títulos. Quem Inclusive diria? o título E o rival, né, que investiu 700 milhões, só ficou no vice. foi eliminado nas 2 competições, senhor Bruno. Nas 2, tanto no Paulista, na final, campeão na casa dos caras. E o Abel chora até hoje. E o Abel chora até hoje. E depois a gente eliminou ele nas 8º e foi campeão da Copa do Brasil, que hoje é a competição que mais remunera no futebol brasileiro. Mas o dinheiro já foi tudo embora, né? Ah, mas pagou transfer ban, pagou um monte de coisa lá, tá contratando um menininho lá, contratou o Matheus Pereira do Fortaleza, que é muito bom, gostei da transferência.
Enfim, contratou também lá o Gabriel lá também, que é Gabriel o zagueiro, Paulista, né? Gabriel Paulista, o zagueiro lá, que tem um sorriso bonito, tamanho do sorriso que ele tem, aquele cara. É o Firmino da É o zaga. Firmino, é o Firmino brasileiro, o zagueiro. Então, assim, mesmo assim, levamos 2 títulos para casa. O que você fala sobre isso? O que você acha? Como que isso, a torcida ajuda muito? É isso que leva o Corinthians a ganhar esses títulos mesmo em fase ruim? Ah, a torcida do Corinthians é foda, não tenho o que falar. Não me agrada muito o Corinthians em si, mas quando se fala de torcida não tem como. Inclusive, você fez essa comparação com o São Paulo, eu concordo muito com ela. Então, o São Paulo, por exemplo, agora que tá começando a se agravar mais essa crise, querendo ser o Corinthians nesse sentido, né, de crise, caos político, financeiro, mas realmente eu ouvi algumas pessoas falando que o Corinthians às vezes nessa situação fica até mais forte, diferente do São Paulo, mas acho que são culturas dos clubes, culturas das torcidas diferentes. O Corinthians é isso, é meio a zero com gol de canela no final, Uhum, sofrido e vambora. O São Paulo já era a torcida acostumada com o soberano e tudo, uhum, então é outro costume. Então, assim, o Corinthians também tem um time forte, um time titular ali, pode ser meio desequilibrado, mas é um time uhum. forte. Pô, tem o Memphis Depay, cara, o maior artilheiro da seleção holandesa. Tem o Bagre Alberto. Tem momentos de bagre, mas tem momentos de craque, tem jogadores muito bons. Inclusive, tem algumas pessoas que falam que até hoje não sabe se o Yuri Alberto é um jogador bom com fase ruim ou um jogador ruim com fases boas. Eu E às também vezes não eu tenho a sei. minha dúvida Pior também. que o Yuri Alberto jogou no Inter antes também, Sim. era a mesma coisa. Fez hat-trick em jogo e depois no outro, desempenho péssimo. Agora, o que me incomodou no Corinthians ano passado, acho que você também se incomodou, é que você vê na Copa do Brasil como esse time pode jogar e os caras parece que no brasileiro ficavam Nossa, numa preguiça, né? preguiça, escolhendo o jogo realmente pra jogar. Então, Eu não sei explicar esse efeito mata-mata no Corinthians, tá? Parece que o Corinthians ele gosta de jogar mata-mata e não gosta de jogar ponto corrido. Por isso até que a gente amargura aí desde 2017, esse é um campeonato brasileiro. sim, Então, acho que não tem isso do Corinthians também de mata-mata, tanto é que se não me engano, é um dos times que mais tem Copa do uhum, Brasil também, né? Mas também é uma característica muito do Dorival também. Dorival sim. é muito bom no em Copas e tem tido desempenhos bem questionáveis aí no brasileiro. Agora, se você me permite, agora eu vou aproveitar o gancho, hein? Já que Hum. falamos de mata-mata, e o Mirassol esse ano nesse sentido de mata-mata, que isso é outro questionamento que eu tenho. Então, por exemplo, o Campeonato Brasileiro foi muito bom ano passado. Eu acredito que o Mirassol vai ter um desempenho bom também esse ano no Campeonato Brasileiro. Não sei se é suficiente para ser quarto colocado, mas vai ir bem. Agora, mata-mata é outro rolê, acho que precisa. Chega um determinado momento que a questão da camisa pesa, ela de fato entra em campo ali. Não só a camisa pesa, mas o você estar acostumado com essas Uhum. competições. Então, o Mirassol pensando numa Copa do Brasil, pensando, se chegar, acredito que vai, no mata-mata de Libertadores e até no mata-mata de Campeonato Paulista também, que a gente nunca conseguiu ir tão longe. Como você enxerga aí o Mirassol nesse sentido aí, em várias possibilidades de mata-mata? É o que a gente falou lá atrás, Bruno. Eu acho assim, a gente tem que ter um pouco de receio, de medo até, da pressão. E esse é o principal responsável, na minha opinião, muito do Mirassol ter se desempenhado um bom futebol por muito tempo ano passado. Essa ausência de pressão. E isso foge totalmente quando a gente entra no mata-mata. E ali, por exemplo, é onde o Corinthians sobe. A torcida ajuda muito. A torcida sobe muito o time para que tenha esses bons desempenhos em mata-mata. Então, assim, eu acho que a camisa pesa muito. A camisa pesa para que entre dentro de campo e seja cobrado para isso. Os jogadores sentem essa cobrança e queiram desempenhar cada vez mais. Então é diferente quando você tem milhões, milhões de pessoas cobrando, como é a torcida do Corinthians, por exemplo, cobrando que você tenha um bom desempenho e além e etc. de tudo isso. E quando você realmente tem que desempenhar, mas você é de um time menor, você é de um time pequeno, e você não, talvez tenha essa pressão vindo do outro lado. Cara, só complementando essa questão do mata-mata, acho que tem muito isso.
Mas tem. Claro que assim, Mirassol tem potencial técnico ali de passar nos Com mata-matas, de chegar certeza. às vezes numa fase muito avançada na Copa do Brasil. Até Libertadores, se chegar no mata-mata ali, meu irmão, qualquer coisa pode acontecer. Mas vai sentir a pressão, Bruno, no mata-mata? Então, cara, acho que assim. Claro que pode sentir. Eu acho que o Mirassol tem jogadores experientes que talvez possam lidar com isso, mas me questiono de novo também sobre a questão da torcida. Você falou, por exemplo, isso já quando chega o mata-mata, o Corinthians, por exemplo, fica mais forte, mas é uma torcida que já tá mais acostumada a isso, que até cobra por isso também. A torcida, e fala às vezes até por mim, meu irmão, tá numa oitava de final de Libertadores, como que eu vou me comportar? Não sei, mano, vou estar tenso, tá louco, sei lá. Mas acho que tem também o desgaste mental do mata-mata é muito grande. Às vezes você pode até passar, bati aqui, você pode até passar, ou se for eliminado, cara, o desgaste mental é muito grande e às vezes você demora pra, vamos dizer, suprir isso, pra ser bola pra frente. E nesse demorar, às vezes você já perdeu umas 3, 4, 5 rodadas de Campeonato Brasileiro, moiou. Mas, cara, vamos lá. Vamos falar agora então sobre campeonato. Até a gente entrar no mata-mata, que eu quero explorar aí até onde você acha que o Mirassol vai chegar. Mas Beleza. primeiro, vamos começar no começo do ano, a primeira coisa do ano. O que aconteceu com o Leãozinho na Copinha? Perdemos para o América. 3-0, 2-0, Ah, acho que 2, foi. perdeu eliminado pro América. E, querendo ou não, a gente falou aqui no começo, um pouquinho antes, a base é muito importante. Então, assim, para que pra molecada, como diz as piadas na internet, não for por aquele time árabe lá, aquele o tal do Al-Tacadão, o que precisa fazer? Que aconteceu com a base do Mirassol, Bruno? Cara, eu confesso que eu não acompanhei tanto a Copinha pelo motivo de os campeonatos já iam começar no começo do ano. Eu acho que perdeu um pouco, só um comentário antes de você falar. Perdeu, Perdeu eu um pouco o concordo. sentido da copinha, porque eu, como amante de futebol, eu assisti a copinha porque, desculpa, copinha, mas não tinha nada pra ver. Aí agora o Paulistão coincide, foda-se a copinha. Desculpa, mas enfim, continua. Às vezes a gente até quer acompanhar, mas assim, a gente tem vida também, né? Então não Com dá certeza. pra acompanhar tudo. E fora que também, por essa questão do calendário, acho que a maioria dos times, principalmente os de Série A, não coloca a base mesmo ali pra jogar a copinha, porque a base já vai estar à disposição ali do próprio time profissional. Até no jogo agora do Palmeiras contra o Mirassol, se não me engano, tinha um moleque que tava jogando na copinha e subiu profissional, e sobe e volta, uma loucura. Mas também, mesmo se fosse tudo isso, entra na competição de mata-mata. Claro que a Sim. Copinha é um campeonato que já foi mais interessante se assistir, mas ainda é muito importante, mas tudo pode acontecer ali. O importante é manter a base legal e, Uhum. inclusive, só aproveitando, o Mirassol está em construção, seu segundo centro de treinamento. O primeiro já é um dos top CTs do Brasil. Está construindo um segundo que é para o time feminino, que é obrigatório para se jogar Libertadores, tem um time feminino, Uhum. e parece que vão deixar também para a base, se não me engano, sub-17. Então, assim, cara, temos uma base com bastante estrutura aí para os próximos anos. Inclusive, eu acho que esse CT aí do futebol feminino é aqui em Rio Preto, né? No São José do Rio Preto. É o CT Bolão, é aqui na região, né? Não Se eu não sei me engano, informar. foi onde era o antigo. Enfim, quem não é daqui da região, mas eu acho que é aqui perto de Mirassol, mas mais próximo aqui, aqui dentro de Rio Preto. Não tenho certeza, posso estar falando besteira, mas vozes da minha cabeça, mas eu vi em algum lugar sobre isso. Teve até umas coisas, uns burburinhos sobre um ganchinho no futebol feminino, que o Mirassol foi atrás do futebol feminino muito rápido e acabou optando por fundar o próprio time de futebol feminino. Aqui em Rio Preto e São José do Preto tem um time que era um time forte, que já existe, que é o Realidade Jovem, aqui na região de Rio Preto, e teve uma época, um burburinho que foi pautada pelo Mirassol adquirir aí esse Realidade Jovem para ser o time feminino, mas acabaram pautando aí por adquirir, fundar um time feminino. Você concorda? Você acha que era melhor ter pego um time pronto? Dentro desse contexto, aqui na região de Rio Preto tinha uma base feminina forte, acho que oscila bastante, mas tinha essa realidade feminina. Realidade Jovem. Realidade jovem. Tinha o time do Rio Preto, um tempo atrás era Uhum. muito forte também, chegou a ir para as finais de Campeonato Sim. Brasileiro, chegou até a ser campeão.
Mas assim, pelo que eu ouvi eles falando, inclusive o Juninho, vice-presidente do São Paulo, pelo que eu ouvi ele falando. Do São Paulo, não, que eu tô com o São Paulo Mirassol. na cabeça, do Mirassol. Deus me livre. Deus me livre. O São Paulo tá custando ter time profissional aí, imagina o feminino. O Juninho, pelo que eu vi ele falando em podcast, ele falou que realmente seria talvez até mais prático eles fazerem essa junção com o time já existente, mas como seria ali uma parceria, querendo ou não, volta aquilo da mídia. Então, hoje o Mirassol tem uma mídia, tem uma marca a se prezar. Então, você faz uma parceria. A parceria fizer cagada ali só para a imagem do Mirassol. Então, pelo que eu entendi, essa decisão deles foi mais nesse sentido de ter o controle deles como imagem, como marca também. Se for isso, eu tô de acordo e acredito que o Mirassol vai fazer um trabalho muito bem feito, hein? Eu tô. Ainda não saiu nada, ainda teve só a representante lá, acho que diretora Sim. que saiu, mas não teve nenhuma informação de jogadora. Mas, cara, se o Mirassol tá fazendo esse projeto aí na moral, eu acho que a gente vai vir forte. Mas vai dar um feminino. trabalhão, hein, Bruno? Porque esse, por exemplo, o Realidade, ele era um time que já, se eu não me engano, disputa brasileiro, Copa do Brasil. Então, se eu falar divisão, eu vou falar besteira. Mas já tinha uns campeonatos esquematizados. Então, o Mirassol aí vai ter um trabalho aí. Claro que o interesse inicial eu entendo que é disputar as competições dentro do time masculino. Mas é muito importante e até ser competitivo lá na frente para disputar grandes times. De novo, a gente volta no Corinthians, que é o maior campeão do futebol feminino. E, enfim, mas etc. Que esse ano perdeu também. Pô, enfim. Pois é, tem aqui se for falar de interior também, tem a Ferroviária de Araraquara, Grande Ferroviária. que é muito forte, não é aqui da região mesmo, mas, pô, é interior Mas é ainda. pertinho. Mas assim, superamos Copinha. Entendi o seu ponto aí. Tem alguma aposta pra Copinha, Bruno? Cara, como eu não estou acompanhando mesmo, eu não vou nem falar. Esse fim de semana eu liguei lá no YouTube, tava passando o primeiro tempo de Internacional e Ibrachina. Olha, Eu não que terminei de jogão. ver, mas eu vi que o Ibrachina passou. E eu Olha, que beleza. fiquei zero surpreso com a queda Cara, do eu Inter. só te joguei na fogueira mesmo, Bruno. Não faço a menor ideia também. Mas Mas assim, enfim. o Palmeiras sempre tem uma base muito forte. O Corinthians, que era pra ter também, foi eliminado, né? Vamos... Cara, inclusive, só aproveitando isso, o Corinthians é um caso bizarro, né? Que é um dos maiores campeões da Copinha, mas não é um time de tantas revelações. Não é, cara. Não é. Inclusive, a última revelação de ressalte, assim, é Breno Bidon. O Que Lidão que tá joga no muita meme, bola. que tá valendo milhões. Teve uns anos atrás também, rendeu muita grana, o que foi pro PSG, o Moscardo, se não me Gabriel engano. Moscardo, que hoje já foi vendido de novo, se eu não me engano, ao Mônaco. Ou é um time menor, assim, mas sim, foi Mas vendido. assim, é um ou outro. A realidade é que a base do Corinthians e até o profissional é o Zenit B. É muito é muito culpa da diretoria também, tá? Eu acho que tem muitos caras bons ali na base É. do Corinthians que foram mal aproveitados. Como você disse, foram vendidos a preço de duas coca e um salgado pro Zenit. Aí você pega pra ver ali, no caso específico do Corinthians que a gente tá falando, quando saíram até ano passado investigações das coisas, aí vai ver na base tinha trocentos moleque, aí eram umas negociações meio esquisitas Sim, da base. Então, cara, tem uma base do Corinthians aí, acho que tá do São Paulo hoje também, tem muito potencial, mas mal os aproveitado. caras fazem a gambiarra mesmo, eles supostamente fazem gambiarra até na base. Bruno, vamos falar do que interessa agora. Não Vambora. que isso não fosse interessante, mas assim, vamos entrar em Paulistão. Superamos a Copinha, Paulistão. Começamos bem, amassamos o senhor Tricas por 3-0 em casa. Mas agora amargamos duas derrotas, Brunão. Primavera, tomamos 3-1 do Primavera e 1-0 do Palmeiras. Assim, na minha opinião futebolística, que às vezes não vale muita coisa, mas o Palmeiras esperado, principalmente talvez um empate era um pouco menos doído, mais esperado ali na Arena Barueri. O que é um pouco engraçado, que o Palmeiras não jogou no Allianz Parque por causa da Kings League, é alugado o Jogou estádio. na Arena Leila Pereira, né? Enfim, mas o Palmeiras mais esperado, mas o que aconteceu? O fantasma de Indaiatuba, tomamos 3-1. Cara, te falar que a gente tomou um amasso, mas eu gostei desse time. Eu gostei do Primavera, a torcida aí do. Tem torcida do Primavera, O tá? São Paulo da Shopee.
Agora eles mudaram a logo, Mudaram, né? virou Ficou SAF, mais, né? ficou mais bonito. A galera comentou aqui, eu gostei do Fantasma de Indaiatuba. Joga bola, tem bons jogadores também. Mas assim, foram três jogos, né? Se for ver, pô, desses 3 jogos, 2 foram confrontos de Série A. A gente vai ter agora mais um confronto de Série A. Então, cara, o Campeonato Paulista é muito difícil. Foram 2 jogos fora de casa. O Primavera dá pra gente falar que foi surpreendido, mas é um bom time, é uma SAF. A gente também não pode falar que é absurdo a gente perder pro Primavera, porque, cara, aí a gente tá indo contra o nosso próprio argumento. Uhum. É uma coisa que ano passado a galera fala que absurdo o Grêmio tomar de 4-1 do Mirassol. Não, não é absurdo, cara. O time é bem estruturado. O Primavera também é. E eu já imaginava que a gente ia ter algumas oscilações no começo do ano, principalmente pela. Cara, foi muita mudança no time do Mirassol. Se for ver, o Guanais escalou boa parte do time que foi base do Mirassol ano passado. Tá colocando as novas contratações aos poucos. Mas muda, cara, muda. O Danielzinho era uma peça muito importante, o James era uma peça muito importante. Tiveram saídas importantes, tiveram entradas também interessantes. Eu gostei bastante da janela de transferência do Mirassol. Então vai um tempo para adaptar. É normal ter esses tropeços. O ruim é que é o seguinte, né? Esse formato novo do Campeonato A lá Paulista Champions League. é uma loucura. Me agradou, mas pra quem tá jogando é loucura, irmão. difícil. Porque você perde 2 jogos ali, você já Acabou. fica com o alerta ligado. E muito curto, e agora vai começar o Campeonato Brasileiro também. Então, assim, é normal, mas dadas as mudanças também já tem que ligar o alerta. Mas esse efeito, Bruno, você acha que é porque as expectativas no Mirassol eram um pouco exageradas ou era o esperado? O que que você... Só um comentário rápido sobre isso. É uma boa pergunta, porque assim, eu acho que quando foi começar a temporada, as expectativas do público geral, não estou falando de quem acompanha e vive Sim, o sim, Mirassol, sim, sim. porque a gente confiava, mesmo com as saídas de jogadores importantes, a gente sabia que boa parte do time titular manteve, a gente confia na estrutura, mas o que se falava na mídia era Mirassol depenou, o que não era verdade. Então acho que a expectativa antes de começar o Paulistão, do público geral da mídia abaixou, só que aí veio 3-0 com o São Paulo, aí a Aí já expectativa subiu aumentou muito de muito, novo. e aí agora tiveram essas 2 derrotas, são normais se a gente for ver, então o pessoal tá meio assim. Aí teve uma declaração do Guanais depois desses jogos que perguntaram pra ele sobre o motivo ali, meio como que aconteceu essas derrotas, e ele falou, Brunão, sobre ajustes individuais, que isso talvez incomodava ele e era necessário. Você acha, o que que você pensa sobre essa declaração do Guanais? O que que ele quer dizer ali, na sua opinião, sobre esses ajustes individuais? Os individuais, não sei se é exatamente isso, mas igual eu falei, tem o time em si tiveram muitas mudanças. Então, mesmo que às vezes um jogador se mantivesse ali, por exemplo, o próprio King Naldo mesmo, ele se manteve no time, mas o time tá jogando diferente. Então, o Reinaldo tá sendo um exemplo, mas qualquer jogador vai ter que se adaptar a isso. Então, acho que o time tá em adaptação. O Guanais está entendendo ali melhor como encaixar essas peças e os próprios jogadores vão ter que ir se adaptando também. Eu não sei se foi exatamente isso, mas eu tô de acordo com ele, cara. Vai tempo para essas mudanças. Eu concordo totalmente. Eu acho que essa declaração ali de ajustes individuais é o que tá faltando, porque é um time novo, muito novo, assim. Não, são muitas peças novas, muitas pessoas vitais saíram, como o Bruno falou. Então, assim, tá tendo que se adaptar a esse estilo de jogos, mesmo que seja a esses novos jogadores ou que seja os jogadores pro estilo do Guanais, entendeu? Sim, Então, assim, eu acho que esse ajuste individual é muito o que ele quis dizer, do time voltar a ser entrosado novamente, o que já estava muito entrosado, mas perdeu algumas peças, como você diz, o James, o Danielzinho, o Gabrielzinho, o Zinho foi tudo embora, né? Enfim, próximo jogo, Brunão, complicado. quinta-feira, quinta? Contra quem? É quarta. Contra quem? Quarta-feira, dia 21, Sabor energético. Sapor. Eu acho que é só Sapor. sabor. Eu acho que essa lata vai vir sem cafeína, hein? Cara, tomara, viu, Brunão? Porque Bragantino É chato. hoje, Red Bull Bragantino, é o melhor time do Paulistão atual. Pois é, líder, né? Eu descobri disso hoje. Tenho dados, com Opa. 9 gols feitos
e um sofrido. Contra quem? O gol sofrido? Contra o maior, né? Enfim, Foi, foi brincadeira. mesmo? Ficou 3-1 pro Corinthians? Brincadeira. Eu Então, vi que assim, fez três gols, mas não assim, sabia. maior, a maior campanha até agora do Paulista que vocês, até esse dia que a gente tá gravando aqui, que é dia 19 de janeiro, a melhor campanha é do Bragantino, com 9 gols feitos e um sofrido, líder. E aí eu tenho um pouco de medo, ô Bruno, porque ontem o nosso amigo Bragantino meteu 5-0 5-1. no Botafogo de São Paulo. O que você me fala sobre a expectativa desse jogo? Bem que o Botafogo de São Paulo, com todo respeito, é um time grande, aí tem um estádio maneiro, História, mas né? tá zoado também, né? Mas, pô, Red Bull Bragantino, é que assim, eu tenho muita dificuldade em, vamos dizer, Sabor. prever o sabor energético. Pra mim é tipo o time do Diniz. Você nunca sabe o que esperar. Pode ser uma goleada pró ou uma goleada contra. O Bragantino tem seus lapsos ali de Red Bull, pá, mas tem momentos tão xoxo também. Inclusive, eu particularmente, eu sou assumidamente um fanboy da marca Red Bull, Eu gosto também. mas nossa, o time do Red Bull Bragantino, eu tenho um certo ranço aí. Bragantino que, inclusive, ano passado foi o paulista que teve melhor desempenho contra o Mirassol, sabia dessa? Não perdeu contra o Mirassol no Campeonato Mas Paulista ano eu quero passado. comentar sobre esse jogo. No último jogo no Brasileiro, em casa, no Nossa, eu Maior, fiquei nervoso, xinguei aqueles caras, foi o hein? pior jogo do Campeonato Brasileiro que eu assisti no campo do Mirassol. Vocês não fazem ideia do quanto a gente ali na torcida do Mirassol gritou timinho pra esse time. Porque eles estavam fazendo Nossa, uma catimbou. cera, uma catimba, que era um negócio insuportável de assistir no estádio. Se você assistiu na televisão Mirassol e Bragantino, eu tenho muitos pêsames com você. Pelo menos no estádio a gente consegue xingar e descontar a raiva. Porque você assistiu esse jogo na televisão, pelo amor de Deus, meu amigo, esse jogo foi muito ruim. Esse time ele catimbou muito, foi bem difícil de assistir. Pois é. Mas tenho. Pô, tô meio preocupado com esse jogo aí também. Acho que a gente vai ter um bom desempenho, sim. É que, pô, agora, dadas essas duas derrotas seguidas, semana que vem E já com começa boca o balada. brasileiro, querendo ou não, você já precisa da vitória. Um empate em casa, por exemplo, dadas as condições, início de temporada, seria um resultado ruim? Não. Mas também não seria um bom resultado. O Mirassol seria interessante vencer esse jogo com o Bragantino. Até porque aí no sábado vai enfrentar o São Bernardo fora. Aí, meu irmão, se ganhou do Bragantino, por mim, pode levar a base pra São Bernardo, pode jogar com o time reserva. Porque quinta-feira que vem já começa o Campeonato Brasileiro. Mas aí, então, agora quarta-feira estaremos lá. Estaremos Estaremos lá lá. assistindo no Maião, torcendo muito para Mirassol ganhar esse jogo muito importante aí para classificação, a próxima fase do Paulistão, tá? Beleza, Brunão. Vai começar o Campeonato Brasileiro logo logo. Depois então a É gente não tem prioridade, hein? não Tem tem que ser muito o que prioridade. comentar sobre ele agora. Vai ter que ser prioridade pontos corridos, até pelo desempenho que teve ano passado. Mas não tem muito que a gente comentar como é o Campeonato Brasileiro, porque ainda não começou. É. Você Ixi, vai mas já é voltar, eu semana que tenho vem também. certeza que você vai voltar aqui depois pra gente conversar sobre o Campeonato Brasileiro e sobre o Mirassol de novo. Opa. Então, assim, mas agora vamos lá. Você falou de transferência, você falou de contratação. Eu quero falar de mercado da bola, Opa, então. mercado da bola foi agitado pro Mirassol, Mercado da hein? bola foi 16 contratações? Foi isso, Bruno? Um negócio assim, né? Eu vi um Alguma número coisa assim por assim. cima. Mas assim, as transferências recente, eu achei, acredito que o Mirassol não comprou nada ali muito inflacionado. Acredito que foram boas contratações, contratações ali baseado em desempenho mesmo. Não contratou nenhum grande nome aí para gastar muito e dar audiência aí. Contratou baseado no que precisava. Deu um volante embora, contratou deu um zagueiro embora, agora anunciou o novo zagueiro lá essa semana. Deu um meio embora, contratou atacante, contratou. Então, assim, foi repondo peça necessária. Eu acredito que nenhum dinheiro foi gasto de forma necessária. Brunão, o que você mais gostou nessas contratações? O que te surpreendeu? Vou fazer meus comentários depois. Gostei bastante. Se for ver no ano passado, em 2025,
foram menos contratações, mas acho que foram até mais midiáticas, principalmente com o Reinaldo e Walter. Isso no Mirassol antes de fazer sua campanha aí na Série A. Até o Muralha lá atrás também Até era o um Muralha lá negócio, atrás né? também, verdade. Esse ano agora foi menos midiática, só que eu achei que foi bem completa. A gente conseguiu repor boa parte das peças e até compor bem o elenco. Eu achei que o Mirassol ia sim fazer boas contratações, só que mais repor o que saiu ali. Acho que conseguiu montar um elenco interessante também. Gostei muito principalmente da volância ali. Eu sou um grande fã da posição volante. Acho que um bom time começa ali uma boa zaga, um bom goleiro, mas o volante é uma peça muito importante que consegue dar solidez defensiva e também criar jogada. O Mirassol contratou, por exemplo, um volante mais pitbullzão, o Yuri Lara, contratou um volante que até onde eu saiba é um pouco mais técnico, tem uma boa qualidade de passe, que é o Denilson, que veio do Cuiabá, que o pessoal falava muito bem dele. Parece que o nosso chorão Abel Ferreira era louco para ter o Denilson no time dele. Tiveram contratações de bastante atacantes também. O ataque, apesar do Mirassol ano passado no Campeonato Brasileiro ter sido o terceiro melhor ataque da competição, a gente em muitos momentos não foi tão eficiente. O Mirassol poderia ter feito até mais gols, mas a Eu gente acho que a estava... gente viu muito pessoalmente isso, né, Bruno, no estádio. Então a gente sentia faltava alguma coisa no Faltava. ataque ali. Máximo respeito também ao Chico da Costa, que agora foi no Cruzeiro. Mas eu achava que talvez no ataque do Mirassol ele ficava meio desconexo. Às vezes ele era muito grandão e o time do Mirassol gosta de jogar às vezes mais nessa bola no pé, que aí, às vezes não combinava muito com ele. Mas aí depois a gente vai por exemplo, o Alisson, que é o Messi do interior. O Alisson joga muita bola. então, Alisson acompanha meus stories, tá? e o Alisson que já é na minha opinião, um jogador que valia muito para esse time, que fazia muita liga com esse time, tá? Então, Joga assim, muito, joga muito. então, assim, eu acho que de contratação, o que que me agradou? Eu fiquei muito interessado ali, muito sinal de alerta ali, Bruno, em relação a Rodrigo Rodrigues, nome de super-herói, cara, parece super-herói da Pixar lá dos Incríveis. É. Rodrigo Rodrigues, Que jogou onde? ex-Real Madrid e Valência, né? Se eu não me engano. Valência. Ex-Real Madrid e Valência. Claro que o Rodrigo Rodrigues, ele jogou ali no time B do Real Madrid, tá? Não foi no time principal. Eu acho que teve até uma chance de banco ali, se eu não me engano. Mas até onde eu sei, ele não jogou titular nesse time. Mas super legal. Inclusive, eu vi, Bruno, que eu te acompanho, que Rodrigo Rodrigues reagiu aos seus stories. Reagiu, então. Não posso criticar muito, né? Eu ouvi um Cristiano Rodrigues vindo do Real Madrid. Cara, assim, pra ser bem honesto, é o tipo de contratação que é a cara de não dar muito certo. Mas acho que assim, pelo que a gente viu aí, ele foi muito bem. Aí tava jogando 2 temporadas do Operário, onde foi treinado inclusive pelo Sir Guanais. Então acredito que foi até um pedido dele. Acho que ele viu ali um potencial. Apesar de ter jogado nesses times europeus, não chegou a jogar no profissional mesmo. Agora ele vai ter a primeira experiência aí numa elite de algum país. Então, assim, confesso que não estou com tantas expectativas, mas acho que vai ser relativamente bem, acho que vai ser importante. Ele tá me lembrando ali um pouco, até fisicamente, acho que o estilo de posição, acho que vai ser muito o mesmo estilo do jogo ali do Christian. Eu gostava muito também. Saiu agora, foi pro Japão, se não me Foi engano. vendido para Ásia, o Christian. Não era assim titular absoluto, teve alguns momentos também de baixa, mas foi muito importante em alguns momentos. Eu acho que vai ser esse padrão Christian. Outra contratação que eu quero comentar, senhor Bruno. Lucas Mugni. Já meteu o gol na estreia, Então, né? Lucas Mugni, Bruno, eu quero ser sincero com você. As minhas expectativas não estavam muito altas em Lucas Mugni, mas eu acho que eu fui manchado pela mídia. Eu também. Porque, assim, eu quero comentar, eu acompanho alguns quadros e podcasts também no mundo futebolístico, e existe um prêmio
Quero comentar do falha de cobertura, que premia alguns jogadores que fazem algumas merdas no futebol, e esse prêmio chama Prêmio Lucas Mugni. Dessa Então, informação eu assim, não sabia. eu tô dando essa informação pra você. E eles fazem um troféuzinho com a cara do Lucas Mugni. Que E fase. então, assim, eu estava. Acho que a mídia me manchou, Bruno. Eu tava com alguns receios sobre o Lucas Mugni. E aí a gente, até ali, papo de arquibancada, a gente tava zoando ali e tal. E Lucas Mugni me surpreendeu, tá? Assim, dá pra sentir que ele é um jogador mais velho. Ele é um jogador que às vezes sente um pouco num segundo tempo ali, pelo que eu reparei muito nele ali no jogo do Mirassol. Mas ele é um jogador que tem muito a oferecer sobre técnica e vestiário. Ele é um jogador que dá pra ver que ele é experiente. Ele é argentino, pra quem não sabe, 34 anos. E ele fez o primeiro gol do Mirassol na temporada. O primeiro gol do Mirassol foi do Lucas Mugni. E essa experiência é importante. O que que você me fala? Isso é muito mais importante do que esses craques, entre aspas, como por exemplo eu acho o Alisson. É mais importante esses caras que têm experiência de vestiário ou, sei lá, vai decair Lucas Mugni? O que que você me fala? Acho que é bom ter uma mescla dos dois, principalmente se falando de um ambiente de Libertadores. Teve muito essa questão de ano passado o Mirassol não ter um estrangeiro sequer, nem entre os jogadores, nem na comissão técnica. Esse ano foi anunciado o Lucas Mugni primeiro, e teve depois o Galeano também, se não me engano é paraguaio, que também joga Que muito era, bem. que era de São Paulo, aliás, o Galeano. Era de São Paulo. Sei que os dois vieram agora direto do Ceará, que acabou Aham. caindo, mas fez uma boa campanha também. Então, para mim, seria interessante nesse sentido. Eu também não estava esperando tanto, no sentido de assim, eu imaginava que era um jogador técnico, aquele meia argentino, 10, ainda mais eu ali que sou, por incrível que pareça, um colorado de infância, né? Para mim, era o D'Alessandro 2.0. Mas calma, né? Calma, calma, Bruno. Calma, calma, Mas calma. assim, realmente a imagem dele foi meio manchada pra mim aí pela mídia. Falaram também que era um jogador que já não estava fisicamente tão bem, que não ia aguentar jogar muito tempo também. Me surpreendeu, inclusive, o Guarani já colocar ele jogo no primeiro jogo já de Titular, né? titular. Então, assim, vamos ver. Eu tô achando que não vai ser tão constante, mas vai ser muito importante, tanto no vestiário quanto em campo também. Principalmente em Libertadores da América. Libertadores da América. Beleza, galera. Última contratação do Mirassol, agora só a título informativo. Igor Formiga, tá? Lateral que era do Juventude. Foi contratado pelo Mirassol agora. Não acompanhei muito esse. Não Acabou fui. de ser anunciado agora, quentinho. Boa, Quentinho, boa. pô. Primeira mão, hein? Informação. Primeira mão. Não, eu Agora, quero. o só de contratação aí, em Então geral, fala. eu gostei. O Galeano, inclusive, do que ele tá jogando aí, já tô achando bem interessante. O que a galera nos comentários dos meus vídeos me deixaram atento foi o zagueiro que veio do Vasco. Não me lembro o nome dele. Mas o que a torcida do Vasco esculachou esse cara nos comentários dos meus posts são brincadeira. Eu não vi. Só que tem muitas vezes desse contexto, até a galera às vezes da mídia fala isso, um jogador que às vezes é questionado, mas tirando o Mirassol ele pode ir bem. Inclusive o próprio Reinaldo, tá? Inclusive o próprio Reinaldo, muita gente não esperava muita coisa dele, acho que nem ele esperava que fosse ser tanto assim, mas... Isso, Lucas Oliveira, Lucas Oliveira, a exatamente, produção falou aqui, Lucas Oliveira, hein? a galera do Vasco deu graças a Deus o Mirassol contratar ele, mas vamos ver, quem sabe não vai bem. Ah, mas teve vários, graças a Deus, no futebol, nesse mercado da bola aí, vamos combinar. Porque agora falando do seu Colorado aí, que Quase. levaram Félix Torres pro Inter. O Fabinho, ele é muito corintiano, Bruno. É, muito corintiano, né? Que legal. Que alegria. É, Levou os dois, né? O Fabinho e o Félix Torres. nossa, o Fabinho até que era bom, cara, mas Félix Torres, pelo amor... Se o Enfim. Internacional se manter na Série A por mais um ano, é de dar graças a E Deus. ele não queria, hein, Brunão? Não queria Série A Internacional. Mas Não enfim, queria. eu quero falar, comentar assim por cima, muito por cima, tá? Porque é só um burburinho. Tá tendo um burburinho de contratação aí do Mirassol. Já até sei, Um hein? tal que, aqui ó, que é pauleira. Romero no Mirassol, Brunão. Que história é essa? Parece que já foi desmentido. Acho que eu ouvi hoje, se não me engano, falar até dele em outro time já, se não me engano. Cara, não me agradaria, hein? Ainda mais
pela quantidade de atacantes já que contratou. Contratou muito atacante. Pra que vai trazer o Romero? Não me agrada, não. E Eu acho que tem que trazer os dois, porque tá os dois sem clube, tanto o Oscar quanto o Romero, o Angel, aí, pra confundir os caras, que os caras é igualzinho, fica um negócio legal. o Memphis, ano passado, no jogo Corinthians e Inter, ele ficou confuso, né? Que viu o Oscar Ficou, Romero. usaram até aquele meme, né? Eu conheço esse cachorro. O Oscar Romero, no ano passado, no Inter, teve alguns lapsos de bons jogos. Que muitas vezes nem jogava ali, mas é interessante, ele é mais um meia. Cara, o Romero, eu acho que. Disserte sobre Romero, que eu acho que em muitos momentos no Corinthians ele foi injustiçado, de certa forma, mas também já deu o que tinha que dar, né? O Romero, ele, no Corinthians pelo menos, ele foi muito importante lá atrás, nas primeiras passagens do Romero. Depois que o Romero voltou, como que eu via o Romero? O Romero, ele tinha lapsos, igual você falou, de jogar bem e tal, mas assim, eu tenho muita gratidão pelo Romero. O Romero, ele salvou o Corinthians ali de muita coisa, inclusive naquele ano lá que o Roger Guedes saiu e tal, que teve aquele apoio ali com o Yuri e tal. Eu acho que ele ajudou a salvar o Corinthians de talvez um possível rebaixamento ou qualquer coisa do tipo, e até chegar onde o Corinthians chegou ali com algumas vagas e tal. Então, assim, deu na época do Romero, mas ele foi muito importante. O menino desespero, como ele diz, né? Que ele sempre parece que ele tá desesperado jogando, mas aí quando você vê, é gol. Aí você fala, meu Deus do céu, como que foi esse gol? E é isso, esse é o Romero. O bom é aquele vídeo dele xingando a galera, não é? Alguma parada assim. Foi, vocês que me criticaram aí, ó, vai tomar no cu, ó. Ele só falou assim, e aí o trio, uma vez falaram uma coletiva pra ele, o trio Memphis, Yuri e Garro é muito importante. Ele fala assim, ó, vocês me tiraram, hein? Eu era do trio. Aí ele ficava bravo também, ficava zoando. Então, assim, esse é o Romero. Eu não sei, agora eu falei de piada aí do rumor, né? Mas eu não sei se o Romero encaixaria no Mirassol, não, Brunão. Eu acho Ah, que também não. nesse time aí eu acho que ficaria meio estranho. O rumor tinha sumido mesmo, igual você falou, hoje voltou um pouquinho, mas eu acho que é só zoeira do A não pessoal aí, ser que eu acho. seja uma boa oportunidade de contratação ali, principalmente pensando em elenco, mas mesmo assim foi Ele vai muito. vir de graça, né, Bruno? Mas vim de graça, mas às vezes com salário É. alto, mas ninguém vai vir pro Mirassol com salário tão alto assim, não. Mas realmente, se o a posição que mais se contratou foi atacante, então por isso seria muita coisa. Se não tivesse contratado tudo isso de atacante, eu até aceitaria, dependendo das condições. Mas hoje, valeu, hein? Tô de boa. Show. Brunão, eu quero falar sobre a importância do Mirassol agora, e a gente vai explorar outros clubes assim também, mas para você hoje, qual que é a importância do Mirassol na região aqui? Agora a gente tá falando aqui de São José do Rio Preto, que região Mirassol tá aqui do lado, para quem não é daqui, tá? E essa carência de falta de representantes que a gente tinha na elite. Pô, Rio Preto aí tem mais de meio bilhão de habitantes, tá, gente? Hoje a gente é uma região metropolitana e a região metropolitana passa de 1 milhão de pessoas, tá? Então, assim, é muita gente pra gente não ter nenhum clube de elite. E aí o Mirassol trouxe esse acalento ao nosso coração, a gente poder hoje fazer esse tipo de representação. O que você pensa sobre isso? Qual que é a representatividade? O Mirassol está inflamando a economia da região, está inflamando desde hoteleiro, etc. O que você vê? Como que você está vendo o crescimento do Mirassol na região? Tá movimentando bem. Se a gente for ver, pra quem não é daqui, eu não sei até que ponto isso realmente foi impactado pela campanha do Mirassol, mas, pô, tá tendo as obras na rodovia, indo lá de Rio Preto pra Mirassol, que tinha um puta de um trânsito ali, era bem ruim de andar, estão colocando terceira faixa. Não dá pra falar que foi por causa do Mirassol, mas é óbvio que tudo isso traz mais importância aqui pra região. A gente falou da questão também de ver pra todo lugar que você vai, sempre tem gente com a camisa do Mirassol. Gente, você vai no mercado, você vai no shopping, você vai no restaurante, você vai na conveniência. Em Mirassol, em Rio Preto, em Tanabi, em Cosmorama, em Votuporanga, em Fernandópolis, então toda a região está abraçando muito o Mirassol. Acho isso muito interessante. Isso falou muito dessa questão da falta de representantes e, cara, isso era muito ruim. Eu já ia até soltar um palavrão aqui, mas eu preferi me conter. Mas era, Solta. era muito ruim, porque, cara, quando a gente era mais novo,
Pô, era a época do, principalmente o América aqui. Era muito bom, irmão. Não só o América era um bom time, mas tinham muitos jogos aqui. Todo ano tinha jogo da hora aqui no Teixeirão. Eu ia falar sobre o América também, Bruno. O América, inclusive, pra quem não sabe, o América de Rio Preto já foi campeão da Copinha. Então, o América, ele tem o seu título, era representatividade muito grande, começo ali de talvez uma elite do futebol paulista e tal. O América, ele ficou muitos anos sem nenhum tipo de competição. Agora que o América voltou, claro, aí a gente entra na mesma conversa que nós teve, Brunão, de diretoria, de corrupção, de não sei o que lá. O Mecão, o famoso Mecão, sofreu muito. Mas realmente a gente tinha muita coisa no futebol. O Teixeirão, para quem não conhece, que é o estádio, o Benedito Teixeira, que é o estádio do Teixeirão aqui em São José do Rio Preto, ele é um estádio que é muito grande. Ele tem espaço para mais ou menos, se eu não me engano, 35, 40 mil Acho que pessoas. é, por aí. Então, é um estádio, gente, o estádio do América é um estádio que já recebeu jogos da seleção brasileira. A gente É já um. teve final de Campeonato Brasileiro, quando foi a É. dos meninos da Vila, do Robinho, Diego. A final do Campeonato Brasileiro foi aqui. Então, assim, gente, já teve amistoso. Aqui, antes do lugar onde é o América hoje, o Teixeirão, o anterior, que aqui, quem é de Rio Preto é ali, perto onde era o Atacadão, inclusive já recebeu o Pelé. Que falava, inclusive, que o América era um dos times do interior mais difíceis de se jogar. Show de bola. E aí, Bruno, a gente não tem, cara, essa representatividade. Então a gente era muito Exato. carente. Desde o América, que foi o mais perto que a gente teve de elite, e até o Rio Preto, que é o Jacaré, né? E o Rio Preto a gente cita que chegou, se eu não me engano, até o A2 ou A3 do Paulista e foi o máximo que a gente viu. Teve um ano ali na A1, É chegou verdade, e teve mesmo. chegou e caiu já, mas foi bem ruim. O América e não só o América, mas o Teixeirão, cara, ele moldou muito, por exemplo, minha paixão pelo futebol, porque eu sempre ia lá, meu pai é muito corintiano, então todo ano praticamente tinha um jogo do Corinthians, pelo menos aqui, a gente ia bastante, então eu vi gol do Ronaldo Fenômeno aqui, é algo que ninguém vai tirar de mim. Eu vi um gol do Ronaldo Fenômeno do estádio aqui. E, cara, isso moldou muito pra mim. E depois, quando ficou uns anos sem, porque aí os times foram tendo diretorias patéticas, supostamente, fazendo coisas erradas também, os times afundaram. Então a gente ficou, acho que, cara, uns bons anos sem ter nada. Nem copinha tava tendo aqui. Como uma cidade do tamanho de Rio Preto não tinha nem jogo de copinha. Eu ficava totalmente puto com isso, meu irmão. Então, quando eu vi, inclusive, o Mirassol jogando uma Série C ali, eu falei, velho, eu vou abraçar esse time, mano, porque é a oportunidade que a gente tem de voltar a ter o futebol aqui na região, de voltar a viver tudo isso, vai ser com o Mirassol. Quando eu era menor também, quando eu era mais criança, o América tava ainda, mas começou a cair. Mas ali já no começo da minha adolescência, o Mirassol começou a ter sua ascensão, começou a se estabelecer ali na elite do Campeonato Paulista. Eu ia em alguns jogos também, mas desde então passou a ser um time mais forte. E pra E a gente mim, precisava e disso. pra gente era um evento, né, Bruno? O Mirassol Era um fazer, evento. disputar contra os grandes paulistas, contra etc. Inclusive, eu revivo de novo aos meus amigos palestrinos que estão vendo o Eterno 6-2. Então, assim, Bons tempos, hein? bons tempos. Mas a gente continua ganhando do Palmeiras, né, o Mirassol? Então tá tranquilo. Mas bons Tirando o tempos que a último. porcada tava na Série B também. Ah, sim. Que Enfim, fase, né? então assim, a gente tinha, era um evento quando a gente conseguia assistir esses jogos da Elite, com clubes da Elite, né, eu quero dizer. E pra mim, até com o ano passado, com o Mirassol na Série A, foi muito, muito legal ter esse contato com esses grandes times. Pra mim era do caramba, tipo assim, pensar, tipo assim, pô, que o Memphis, que tava esses tempos no Barcelona, tá pensando jogando no Mirassol, entendeu? No Passou mal Miami. aqui, hein? Passou, inclusive, puta que pariu. Ele cavou aquele pênalti que o Walter pegou, né? Enfim. Cara, Mas, e o muito louco de falar disso, dessa experiência também, como é muito diferente, principalmente a gente que tem o passaporte que foi nos jogos, mas você acompanhar um Brasileirão Série A, que é um dos melhores e mais disputados, mais difíceis campeonatos do mundo, você acompanhar de. Não é acompanhar um jogo. Quer dizer, você vai lá, você viaja, você acompanha um jogo, mas você poder acompanhar um campeonato inteiro aqui, então você chega a conclusões, por exemplo, pô, tal time jogou melhor, tal jogo foi mais da hora, e cara, é só time muito grande, velho, coisa que a gente só via na TV. cara, e É assistir a muito coisa louco. no estádio é muito diferente. Muito. Porque tem coisas.
Parece que não, mas tem coisa que vocês não veem na câmera. Não adianta, a câmera sempre tá focando em coisas, o que tá acontecendo de principal. Então as coisas secundárias ali, quem é posicionamento do zagueiro quando tá no ataque, ou vice-versa, você não vê. A gente no campo vê isso. E isso faz muita diferença pra você saber desempenho, pra você falar assim, puta, não, o Mirassol só jogou muito. Mas não é só isso. Tem toda uma questão de posicionamento de todo mundo quando a bola não tá ali na posse, entendeu? Então, assim, é outro ambiente além da torcida. A Fúria também faz muito bem isso aqui dentro de Mirassol. Então, assim, hoje eu vejo muito mais detalhes de problemas nos times, vendo isso dentro do estádio e motivos a qual os times ganharam ou perderam, assistindo assim, entendeu? E até pessoas a qual não liga muito de jogadores e tal, e eu falo assim, mano, os caras é bom, velho. Os caras é bom, tipo assim, eu tive boas impressões, por exemplo, no Santos com o Rolaiser, eu achei ele em campo muito bom ali quando eu assisti em Mirassol. E, não se comenta de Neymar Júnior, né? Nem vou Mas comentar que mas é outro rolê. Você vendo no é, estádio ali, velho, ele jogou relativamente mal, tomou um 3-0, mas você vê nos detalhes que é craque demais. Cara, inclusive aquele jogo do Santos, que eu tava lá também, eu tava muito ansioso ali, porque seria o jogo que primeira vez eu veria Neymar Júnior Porra, eu pessoalmente. tava maluco. Então, gente, e eu vou falar pra vocês, eu via o Neymar puto, coisa que vocês não viram na câmera, tá? O Neymar puto com ele falando, pra molecada fazer, ó, vai assim, faz assim, e a molecada não fazia, aí você via ele assim no campo, se batendo. Então ele ficava puto, que ele falava as coisas não davam certo. Então, assim, você vê que o cara é bom, que ele tá à frente ali do que tá acontecendo, mas não tava encaixando. E isso muito ao mérito do Mirassol, que tava extremamente encaixado ali. E tava, enfim. E a fase ruim do Santos também, que tava com medo de cair com o Neymar. Sim, só aproveitando nisso, até nessas coisas, o que você vê no estádio que não vê normalmente na TV. Nesse caso ainda do Neymar, pô, tava felizaço. Era um sonho que eu tinha de ver um jogo do É o Neymar no ídolo da estádio. nossa época, né, Brunão? É o ídolo da nossa época. E, cara, pra mim, se for, acho que ele realmente nos detalhes ali no jogo você vai bem, só que eu acho que foi mais mágico o aquecimento dele. Ele fazendo as malabarismos ali, aquecendo na hora do aquecimento ali mesmo, de treinar, foi, pô, até mais mágico do que o jogo em si. E outra coisa também que você passa a acompanhar, você falou que começou a perceber muito mais detalhes. Como a gente percebe muito essa questão da energia no local em tal hora. Então, hoje, como você tá no estádio, às vezes a gente vê ali o clima tá mais baixo, você sabe que, pô, pode dar merda. A torcida subiu o tom, você sabe que o negócio vai ficar louco. Você consegue ter esse entendimento melhor. E às vezes é coisa que no jogo você não vê. Tem muita coisa do ambiente, quem tá ali naquele espaço, o quanto de fato isso faz diferença. Muito louco você ter essa experiência. A torcida, ela te joga pra cima, né? Você sente muito mais o jogo por causa de como a torcida tá. Porque se a torcida, igual o Bruno falou, se a torcida tá murcha, a gente tudo ali não tá sentindo muito. Mas se a torcida infla, a gente infla muito mais. E isso influencia muito dentro do campo. Muito mesmo. E, enfim, as torcidas dos grandes times aí estão aí pra provar como que isso faz diferença, tá? Enfim. Agora, vou pegar um gancho da torcida também, Brunão, pra gente começar a caminhar pro fim aqui. Fechou. É, a gente falou lá na frente sobre a torcida do Mirassol, que tá se criando essa torcida aí só do Mirassol com o tempo, que essa geração nova vai ter. Isso cresce muito com a Série A Libertadores. Talvez uma pessoa que não se identifica muito com o time vai se identificar ali, vai começar a fazer isso e tal. Mas ainda talvez seja uma torcida muito terceirizada, né? Como que a gente falou. Enfim, só pelo momento, mas isso com certeza vai mudar. E eu já sei que tem muitas pessoas apaixonadas pelo clube, como nós, como estamos falando aqui que somos. Mas, na sua opinião, Bruno, uma forma bem expressiva, essa construção de identidade, você acha que leva quanto tempo, mais ou menos, assim? O que você acha sobre isso? Pergunta complexa, assim, porque claro, precisa de tempo, isso é fato. Não vai ser em uma, duas temporadas que vai se criar essa torcida. Você pode criar simpatizantes, você pode criar fãs, mas torcida mesmo leva tempo. Acredito que pelo menos uns
Cara, uns 4, 5 anos aí de campeonato brasileiro em alto nível. E depende muito também de como vão ser esses anos, né? Porque às vezes você passa 4, 5 anos ali na pindaíba, sempre se escapando ali nos finalmente, é uma coisa. E o que Uhum. pode às vezes moldar também. Tem torcidas que são moldadas no suor mesmo. Tem outras que não tanto. Acho que depende, é um movimento curioso pra gente ir entendendo. Eu, particularmente, tô me entendendo também, pouco a pouco mais, como esse torcedor do Mirassol também, entendendo que de fato a gente acredita, qual de fato é o nosso nível de expectativa, nosso nível de exigência, que a gente tá se entendendo. Sei o Inclu- que você acha disso. Inclusive, galera, se vocês querem ver todas essas questões de bastidores, de arquibancada, sigam o Bruno na rede social. Boa. Ele fala tudo sobre a arquibancada do Mirassol. Então, vou divulgar de novo, @BrunoFC, foca na cara do Bruno, produção. Vambora, ó, Aqui, ó, segue lá. BrunoFC, segue o Conteúdo Bruno, todo ó, que dia, hein? ele é o brabo pra arquibancada. Mas, voltando aqui, segue nós também, Segue o Faquinão, @Faquinão. Eu tô começando agora aqui no hobby aí de falar de futebol, tá? vai voar. Eu vou postar bastante sobre o podcast ali no meu perfil, mas vou fazer bastante conteúdo ali. Também o meu lado, a minha visão ali da arquibancada do Mirassol, e graças a Deus aí o Brunão auxiliando aí a gente começar aí a dar esses primeiros passinhos. Brunão, vou falar sobre, pra gente começar a finalizar. A produção ali tá me olhando feio já. Começar, eu quero falar esse quadro, finta ou não finta, ó. Opa, gostei, Gostou? hein? E eu quero fazer umas perguntinhas rápidas, aí para depois a gente ir pra um bate-bola, aquele bate-bola jogou rápido, isso ou aquilo, Fechou. mas antes eu quero saber algumas opiniões suas sobre futebol. Primeira pergunta, Brunão, SAF é o futuro? É pra ser bate-bola, Não, mas então. pode dar a tua opinião, pode alongar um pouquinho, mas depois vai ser mais pá, mas só pra eu saber a sua opinião. Não é a salvação, a gente já viu casos aí que não deram certo, mas é o futuro. Não tem como fugir. Qual SAF deu certo pra você, Brunão? Qual SAF deu certo? Botafogo? Foi campeão de tudo. Tudo assim, Libertadores. Foi campeão, mas não foi pelo andar da carruagem, não vai ser uma SAF consistente. Podemos colocar do Bahia, eu gosto muito da SAF do Bahia, Grande City. tudo bem que é um Manchester City, é um país que está por trás disso, né? Mas o projeto deles é interessante. Tem clubes menores também. A gente pode ver até não vou colocar o Primavera como exemplo de SAF, mas é uma SAF, pô, tá bem É, organizadinho aí, fazendo bem feito. Portuguesa. É uma SAF, a Lusa. E Portuguesa com agora, negócio. uma SAF que eu acho muito boa, gente, mas que tá crescendo bem aos pouquinhos, passos lentos, é, é tem a Lusa e tem ó, Santa Cruz. O grande Santa Santa Cruz. Cruz, Santa verdade. Cruz, que Time foda, tá? que tem uma torcida gigantesca, o Santa Cruz, tá? Uma torcida muito foda lá no Pernambuco. E era um time que tinha uma rivalidade muito grande ali com, se eu não me engano, com o Sport, né? Com o Esporte, os times Sport. de Pernambuco, Então, Esporte, Náutico. e tinha uma rivalidade e o Santa não tinha divisão e agora vai jogar Série C, né? Esse subiu com a lenda, Thiago Galhardo. O Thiago Galhardo. O Thiago Galhardo ele que optou por não jogar na seleção brasileira, né? Porque o Thiago Galhardo ele tava focado ali na mentalidade e no projeto do Santa Cruz. Pois é. Cara, mas sobre SAF ainda, pô, é que tem aparecido recentemente, acho que tem ganhado mais destaque os casos negativos e positivos. O Botafogo tá indo para um caso negativo, apesar de ter tido títulos. O Vasco, não precisa nem comentar. O do Galo também, pô, absurdo essa SAF do Galo. Um time que era bem estruturado ali com dívida e tal, mas piorou, cara. Então, eu não sei, É, mas não tem como fugir disso pra mim, pensando no futuro. o Vasco que provavelmente vai ter uma nova proposta de SAF, tá? Porque a SAF anterior do Vasco realmente foi um fiasco ali, por questões de aporte, não conseguiu pôr alguns aportes, enfim, acho que é a 777, se eu não me engano, né? Um negócio assim. Total, né? É. Ô, Brunão, agora pequenas apostas. Brasileirão, onde que o Mirassol chega? Sua aposta. Eu vou de vaga na Sula. Tô mais pé no chão, principalmente pensando em. Eu acho que o Mirassol tem potencial para chegar mais, só que considerando principalmente o fator calendário, eu acho que vai ter uma queda aí. Mas assim, brigar pela Sula. Você pode estar brigando contra o rebaixamento, mas ao mesmo tempo Aham. quase ali na Libertadores. Mas eu vou de Sula ali. Voltando, Paulistão.
Paulistão, quartas de final. Acho que a gente vai pro mata-mata ali, mas chegou no mata-mata, a gente já vai estar focado no brasileiro, segue o baile. Copa do Brasil, meu. Copa do Brasil, eu tenho uma opinião um pouco polêmica, sim, mas por mim a fase que o Mirassol começar ali, passa uma fase boa. Porque é uma competição da hora Pra ali, ganhar que dinheiro? gera muita grana também, é uma competição muito maneira de assistir, mas o Mirassol não pode abraçar todas as frentes. Eu colocaria a Copa do Brasil como última das prioridades. Show. Libertadores de la América. Eu vou de oitava de final. Pensou Boca Juniors? Sou Boca Juniors. E falar que o Mirassol tem chance de cair num grupo difícil aí, porque acho que tá num dos últimos potes, então pode pegar um grupo difícil aí. E te falar, assim, acho que o Mirassol tem, sem saber ainda o grupo que tá, mas acredito que tem boas chances de passar de fase, até porque os times da América do Sul estão, né, de mal a pior. Tem. Esse ano a gente vai ter a Super Sula, né? Então a Libertadores vai estar mais desfalcada aí. Só que aí chega nas oitavas, tudo pode acontecer. O Inter, ano passado, por exemplo, passou em primeiro no grupo da morte, mas chegou nas oitavas e jogou com o Flamengo. Aí fica complicado. Mas dependendo do confronto que a gente pega numas oitavas, rapaz. Inclusive, Bruno, um comentário rápido, nada a ver com o que a gente tá falando sobre o Flamengo. Flamengo que está na lanterna e zona de rebaixamento do Carioca, Brunão. O que Jogando com o aconteceu? time ultra alternativo. Ah, com Tudo bem que mesmo a assim, né? base da base, mas não era pra ser lanterna. Isso Enfim, diz muito mais sobre o que são os estaduais, principalmente os que não são o paulista, diz mais sobre os estaduais do que sobre os clubes, né? eu não vejo o Carioca como um campeonato muito competitivo, mas assim, é a minha visão como paulista, tá? Paulistano, A então eu posso verdade é estar que é errado. horrível. É feio de A ver. verdade é que é É feio horroroso, de né? ver, feio de ver, feio de ver. Não, quando, eu quero saber assim, quando que a Libertadores ela vai se tornar uma obrigação? Para nenhum time tá? A Libertadores é o campeonato mais difícil hoje das Américas. Mas eu falo assim, um mata-mata, dá uma alegria para nossa nação. Quando que isso vai tornar uma obrigação pro Mirassol? Quando você acha, na sua opinião? Cara, acho que assim, hoje falando de forma mais fria, acho que antes de pensar em ir bem não só na Libertadores, mas todas as competições mata-mata, na minha visão, é tentar se estabelecer alguns anos no Campeonato Brasileiro, estabelecer uns 4, 5 anos na elite do futebol brasileiro, para depois se pensar em mais coisa. Agora sim, essa é a análise fria. Agora a realidade é que na hora que o Mirassol entrar em campo, na Libertadores, fizer um gol no Maião, fizer um gol na Bomboneira, irmão, eu já vou estar, Sem lunático. camisa, girando a Eu já, camisa junto com a fúria. eu já estarei comprando minha passagem acho que é lá no Uruguai, Montevidéu, mas Aham. pode ser que mude, né? Mas eu compro pra Montevidéu, compro pra Lima depois. Vambora. Pensou, Brunão, Mirassol na final da Libertadores, que nem tem um meme de uma criança que foi assistir o Boca na Libertadores sem ingresso, e ele fica gritando, isso é Boca! Vai ser o Brunão lá em Montevidéu, isso é Mirassol, é Leão! E é isso, gente. Libertadores é isso aí. A gente faz até essa brincadeira com os amigos. O Bruno conhece meus amigos aí, de Libertadores da América, de sair. No meu sonho aí é sair no braço com o argentino. É isso aí que eu vou estar realizado. Mas nós tem que ir em bando, hein? Porque os caras, Não, na briga, os caras se mas sustentam. sai com os dois olhos roxos felizes, de olho Não, de tudo certo. realizado. Mas na briga os caras se sustentam, que na bola tá Mas, ô feia a Brunão, coisa, será hein? que o elenco, agora tô finalizando, o elenco do Mirassol aguenta o calendário cheio, Brunão? Calendário cheio. Aguentar uma palavra forte, mas eu acho que eu realmente estou segurando bem as expectativas, principalmente por causa do calendário. Mas considerando, para mim, as prioridades são, primeiramente, Campeonato Brasileiro e Aham. boa. E a Libertadores ali não tem jeito, vai ter que jogar com o time titular também. Acho que tem muito potencial nas duas.
Agora, falou ali já de Paulista e Copa do Brasil, meu irmão, é saber que não vai dar pra abraçar todas as Só frentes. não cai no Paulista e vai até onde dá no Copa É do Brasil. isso. Agora, por exemplo, falando de uma Copa do Brasil, supondo que a gente, jogando ali com o time misto reserva, foi passando na Copa do Brasil e a gente foi eliminado na Libertadores, opa, e já tá Pô, titular. relativamente bem no Brasileirão. Aí as prioridades podem se inverter, mas hoje é isso pra mim. E aí Brasileirão cabe se muito. manter e fazer uma boa E Libertadores. aí cabe muito, Brunão, a responsabilidade do Guanais sobre isso, tá? De conseguir gerir o elenco para não se cansar, para conseguir usar as peças e conseguir fazer com que o time fique entrosado para, enfim, pode acontecer e provavelmente vai acontecer de jogadores machucarem. E jogadores podem ser peças vitais pro Mirassol durante a temporada. E aí, como repor? Se não tiver banco, ferrou, entendeu? E esse banco tem que estar entrosado com o time, senão ferrou também. Então, assim, é um time muito novo pro calendário que tem. Mas é um time que o Guanais ele soube gerir muito bem e eu acredito que vai continuar gerindo. O que me surpreendeu contra o São Paulo, que eu achei que ia ser um time mais desentrosado, mas que também tomou uns baques posteriores com os outros times, tá? Então, vamos ver como vai saindo. Brunão, bate bola, jogo rápido. Agora bate Gostou? rápido mesmo, hein? Sem, Ah. sem enrolar Agora muito. sem Mirassol, só pra gente fazer uns cortezinhos Opa, legal. fechou, Ó, vambora. Sem compromisso, hein? Messi ou CR7? Cara, Messi ou CR7, eu na verdade prefiro o Neymar, né? Mas entre Messi e CR7 é foda, é muito Bate complicado. bola, jogo rápido, Brunão. Messi. Messi. Mas a persona Cristiano me agrada muito A mais. lá Cristiano Ronaldo é sensacional. Mas agora, Neymar ou Ronaldinho? Neymar. Acompanhei mais também. Ronaldinho era bem mais novo. Futebol brasileiro ou europeu? Brasileiro, pô. Brasileiro não é só o futebol, é resenha, é rolê, é fofoca, é Léo Dias. É isso, é isso. Jogo bonito ou resultado em campo? Ah, o jogo bonito agrada mais, só que, por exemplo, o Mirassol esse ano, o meio a zero vai ser mais importante do que jogar bonito. Dito isso, jogar bonito. Técnico brasileiro ou estrangeiro? E aí até o exemplo do grande Carlo Ancelotti na seleção brasileira. Ah, cara, técnico competente. O Guanais, por exemplo, tá sendo um técnico competente. E brasileiro. E brasileiro. Mas são raros os casos. Show. Elenco forte ou um time só organizado? Elenco forte eu digo de nomes. Ah, o time organizado. Ah, hoje é time organizado. É que é muito mais hype o time com nomes, né? Mas hoje, time organizado. Show de bola. Brunão, se despede, se fala de Pô, novo sobre. primeiramente, muito Primeiro, obrigado aí ah, pelo convite. Só sucesso aí. eu Pô, foi agradeço, eu benzão. Geramos agradeço. conteúdo da hora aqui. Só sucesso pra você aí. Seja o começo de um novo projeto. Se eu posso só aproveitar aqui para falar um Claro. pouco, cara, quando eu comecei nesse projeto aqui, te falar que eu tinha até vontade de fazer, mas foi meio que sem querer assim. Porque eu tinha vontade de postar algumas coisas sobre o Mirassol. Só que eu não queria misturar muito com o meu perfil, porque eu crio conteúdo sobre trabalho também, trabalho com Eu marketing. tô fazendo a mesma coisa também. Exato. Eu criei um perfil novo, coloquei lá e, tipo assim, no primeiro dia que eu coloquei, o bagulho deu no TikTok 500 mil de Show visualizações. de bola. Bem que o jogo ajudou, foi o 5-1 com o Bahia, ajudou bastante, mas, tipo, sem querer eu coloquei ali o vídeo caseirão, vi que deu certo e aí que eu comecei a fazer. Então, provavelmente você vai ver que o seu, independente de já começar com os números bons ou não, mas vale a pena insistir, o trabalho é bom, tá, vai ser sustentável. A galera quer consumir Mirassol, a galera tem sede de consumir Mirassol, então é só sucesso pra você aí. É um ano que o calendário é apertado pra todo mundo, até pra quem cria conteúdo, então precisamos nos ajudar aqui. E aí, só sucesso pra você. Me segue lá, Bruno UFC, tem conteúdo todo dia sobre Mirassol. Quem sabe a gente não cola aí pelo Brasil, pela Sul-América, pra acompanhar uns jogos esse ano aí. E vambora, que o ano tá só começando, mas já tem Brasileirão semana que vem. Pessoal, quem acompanha o Mirassol já viu a cara do Bruno. Eu tenho certeza, gente, eu tenho certeza. É gente no meu trabalho, às vezes, que fala que. Ah, eu já vi esse cara, eu já. Todo mundo que já viu de Mirassol conhece o Bruno. Trabalho espetacular que o Bruno faz. Muito Eu só obrigado. tenho elogios ao trabalho do Bruno. Segue o Bruno, @BrunoUFC. Ele merece aí. Segue nós também,
@Faquinal. Segue o Finta Podcast, fintapodcast.br. A gente vai postar muito conteúdo aí, vai ter muita coisa legal pra gente falar de futebol. A gente falar de futebol desse jeito, a gente falar de futebol como resenha, como se a gente estivesse conversando num bar. Essa conversa aqui, se a gente sentasse 30 minutos num bar, a gente teria essa conversa também. 2 horas num bar, a gente teria essa conversa. E isso que é legal demais. Se vocês tiverem a chance um dia, venham conhecer o Mirassol, venham conhecer o Maião. Venha, vamos lá comer um pastel. Tem um pastel da hora lá na frente. Tem um aí sim. chopinho de R$10, que o Bruno ele é sócio daquele chopp já. É brabo, é brabo. Então, assim, siga nas redes sociais, acompanhe a gente. O Finta tá aqui pra você. E por último, de novo, eu vou falar mais uma vez: siga a Rootup MKT nas redes sociais. Os caras realmente são brabo, não é porque é patrocinador do podcast, é porque realmente eu confio no serviço dos caras. Eles que me alavancaram na minha profissão, eles que me alavancaram ali no meu conteúdo. Então, eu realmente confio muito no serviço dos caras e os caras, eles sabem muito o que fazem para marketing. Eles são os caras. Valeu, tamo junto. Esse é o Finta Podcast. Melhor podcast de futebol do Brasil. Pequeno ainda, mas vai se tornar algo gigante. Eu confio nisso. Tamo junto. Vambora!